Mais de 800% de faturamento aumentado em 40 dias. O cara que eu tô aqui é uma máquina. E eu vou entrevistar uma pessoa aí que está em uma expansão gigantesca, rápida, que com certeza vai te trazer muitos insights. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights, histórias que com certeza vai impactar você e com uma coisa que eu apoio muito, que é energia limpa. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Borchait. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação imensa aí poder participar do Podcast. Seja bem-vindo, fica à vontade, tem um Comes e Bebes aí do pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, sempre patrocinando nossos episódios. Um abraço, dona Cláudia, obrigado, viu? Cofre Corporativo, liga para dona Cláudia que lá você encontra o melhor. E aí, quem que é o Rodrigo? Se apresente. Paz, 36 anos de idade, né? Eu já não sou tão jovem, mas também ainda tô numa ótima melhor fase, idade. né? Na melhor idade. Tenho 3 meninos, né? 3 filhos, sou casado com a Ana Paula, trabalha comigo desde sempre. Tenho alguns negócios de varejo, a Energy Mais é o meu principal negócio, o grupo é mais, né? Hoje é composto por várias empresas. Que legal, então é um grupo. É um grupo. Legal. Aí eu tenho também uma ótica, já foram 3, a gente acabou. A Energy foi crescendo muito e eu fui tendo que abrir mão de outros negócios, né? Eu já tive, aqui em Umuarama, eu já tive franquia de cosméticos, tenho hoje franquia da Energy Mais, era loja própria, a gente acabou vendendo para um franqueado de muito resultado. Tive também aqui franquia de cosméticos, ótica eu não tive aqui. Ótica eu tive em Blumenau, Toledo, Cascavel, hoje eu tenho em Toledo ainda. Tenho imobiliário, invisto no mercado imobiliário, então sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas as minhas 16 horas por dia de trabalho é dentro do Grupo EMAI. Ainda é 16 horas de trabalho. Vai ser por muito tempo ainda. E essa é uma pauta legal, né? A galera acha que empreender é trabalhar pouco, ganhar mais, né? Isso é o maior mito do empreendedorismo que eu já vi na minha vida. Pois é, por isso que eu não acredito muito naquela história de você tem que fazer o que ama. Né? Eu acredito que você tem que amar muito o que faz, tem que se apaixonar por aquilo que você faz. Exatamente. Porque aí essa questão do volume de trabalho não pesa tanto na rotina, né? E eu particularmente envolvo muito a família, as pessoas próximas nos negócios, então acaba que a gente tem uma rotina que tem esse elemento também de ter a família junto, mas é focadíssimo no trabalho. Show. E, Rodrigo, como que a história começa? Assim, como que você começou a lidar com negócios? Aonde que o bichinho do empreendedorismo te picou? Como que foi? Paz, essa pergunta é muito boa, cara. Ela é interessante, porque eu não vou dar uma resposta muito longa, né? Eu comecei minha carreira... Mas eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Opa, né? bem Precisava me virar. Minha mãe me criou eu e os meus irmãos sozinha, né? E eu precisava me virar. Ela nunca precisei ajudar em casa, nada. Ela nunca permitiu isso, mas se eu quisesse ter as minhas coisas, eu tinha que me virar. Show. Com 11 anos foi a primeira vez que eu troquei o certo pelo duvidoso. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de chaveiro e o dono dessa fábrica ele me pagava R$90 por mês de salário. Era metade de um salário mínimo na época. E ele me fez uma proposta de eu deixar de ganhar um salário fixo para eu ganhar um valor X de 3 centavos, 4 centavos, não me lembro, por unidade produzida. Comissão. E eu já fazendo conta, falei, rapaz, vou ficar milionário agora aqui fazendo chaveiro. Né? Agora abriu o leque. Aí troquei, aceitei a proposta dele. No primeiro mês eu fiz R$27 de salário. Nossa. 3 meses eu já estava fazendo 120, 140. Opa, então tinha uma projeção. Funcionou, deu certo. Legal. Mas de lá para cá foram várias experiências. Já trabalhei como pintor de parede, auxiliar de pedreiro, né? Trabalhei em supermercado também, onde eu aprendi demais. O Abimael, que foi meu primeiro patrão de carteira assinada, de empresa de carteira assinada. Fiquei quase 2 anos trabalhando lá, aprendi muito sobre compra, sobre precificação, sobre margem, sobre fluxo de caixa. Não, era num supermercado no interior de Toledo. Tá. Eu nasci e cresci numa cidade chamada Vila Nova, num distrito chamado Vila Nova. Depois comecei a trabalhar aos 18 com vendas, trabalhei vendendo curso de inglês, depois fui para a Ambev, fiquei por 3 anos na Ambev. Depois fiz parte de grandes grupos, como o Grupo L'Oréal, o Grupo Embratel. Legal. Então, empresas grandes que me deram muito conteúdo, me deram muito aprendizado a respeito de processo comercial, a respeito de ferramentas, a respeito de KPIs, de item de performance, de rotina de trabalho.
Então, eu não ganhei muito nessa época, era operacional, mas, por outro lado, assim, o aprendizado daquela fase eu carrego até hoje como lição para Muita experiência. muita experiência. É o que o Kiyosaki fala, né? Trabalhe primeiramente para aprender e depois para ter um salário, uma remuneração, né? Exatamente. Então, essa remuneração do conhecimento, eu sempre fui muito bem remunerado. Legal. E aí, qual que foi a virada de chave para você empreender? O que te deu o start de falar, cara, eu vou abrir meu negócio? E qual que foi o primeiro negócio? Em 2000 e não lembro, 2010, 2009, eu fiquei um pouco menos de 3 anos na Ambev. Eu entrei na Ambev, assim, 18 anos de idade. Logo que eu fiz a minha carteira, já comecei a trabalhar na Ambev, vendendo cerveja. E passei por um problema de saúde. Eu tive uma trombose, uma tromboflebite, na verdade, na minha perna. E assim, era muito estresse de trabalho, era muito, sabe, não estava mais vivendo a minha filosofia de vida. Tinha algumas coisas que eu tinha que fazer no trabalho que eu não concordava, fazer o dono do PDV baixar preço do produto, reduzir margem, que era uma pressão muito grande da Ambev para reduzir as margens do ponto de venda, reduzindo o preço e aumentando a venda dela, o share dela. Então, eu não tinha muita afinidade mais com isso. Estudava administração, entendia a importância da margem de contribuição para a gestão do negócio. Senão o cara só ia trabalhar, não ia ganhar dinheiro, pô. Exato. E aí, assim, com 21 anos de idade, eu conheci, através de um amigo, uma empresa americana chamada Forever Living, que vendia produtos de aloe vera. Opa, usei muito. E eu virei vendedor daquele trem, cara. Melhor creme dental que eu já usei na minha vida veio daí. Exatamente. Era muito bom. É bom, né? Faz tempo Carvão ativado e tal. Cara, é top. E faz tempo que eu não vejo mais os produtos, cara. Mas eu tenho saudade. Eram produtos muito bons, realmente. Aí começou. Então, vender eu considero já empreender, né? O cara que é vendedor pode ser um vendedor de loja. Ele já é um empreendedor, né? No seu certo nível ali. Então, vender desde os 18. Show. Mas empreender foi o primeiro negócio próprio meu foi com 20 anos. Aí de lá eu montei uma revista, essa revista, imagina, 21 anos de idade, 21, 22. Estudei administração. E aí, assim, sem experiência nenhuma, mudei para Maringá para montar uma revista. E eu vendi os produtos de babosa da Forever Living ainda. E aí já tinha feito uma economia, já tinha feito uma reservinha. Eu sempre fui meio cuidadoso com dinheiro, nunca fui esbanjador, gastador. Fui para Maringá montar uma revista, mas assim, sem plano de negócio, sem planejamento, sem projeção, tudo no achismo, sabe? Como muitos empreendedores brasileiros fazem, né? Até hoje. Sempre fui bom de matemática, bom de conta, mas isso não é o suficiente. E vendas também já era bom? Você gostava ou não? Sempre fui apaixonado por vendas. Você gostava. Eu gostava. Eu sempre fui muito competitivo. Então, no tempo de Ambev, eu sempre estava no ranking. Eu gostava mais de estar no topo do ranking do que do resultado financeiro. Entendi. Quer me motivar, coloca uma competição, uma disputa, um primeiro lugar ali, que naquela fase era muito isso, sabe? Legal. E aí montei a revista, nem chegou a abrir, deu tudo errado, falta de planejamento, muita falta de experiência. Aí foi que eu dei uma quebrada, assim, pela primeira vez, eu apertou o caixa, aí entrei numa fase ruim de venda dos produtos de aloe vera e eu tive que voltar para o mercado de trabalho, cara. Eu fui trabalhar com vendas de produtos de telefonia celular, depois com o Grupo L'Oréal. Então, de novo, ganhei novas Então sua primeira experiências. empresa nem chegou a florir. Não. Que dó, hein, cara? Não chegou a ter nenhum real de faturamento. Não emitiu uma nota fiscal. Só prejuízo. Só prejuízo. E olha que legal, cara. Que interessante a gente entender as fases da vida, né? A primeira empresa eu fiz uma dívida, assim, no meu CPF de, na época, quase 100 mil reais, sabe? De cartão de crédito, que eu comprei coisas, tive que fazer investimentos, investi em layout, em impressão e não fiz faturamento. E eu olhava para aquilo e falava, cara, isso é impagável. É impossível de eu conseguir levantar a grana necessária para pagar essa conta toda, 100 mil sabe? era muita grana. Era muita grana. Então, como que muda de fase, né? Hoje, assim, não é que o dinheiro muda de valor ou que a gente passa a não achar que é muito dinheiro. 100 mil é bastante dinheiro. Mas hoje um negócio de 100 mil eu não consigo olhar. Assim, acaba que muda a fase, mas... Se tornou tranquilo. E assim, tem que dar muito resultado para chamar atenção. Né? Cara, precisa ter mais volume, a gente precisa ter mais resultado para valer a pena dedicar as horas, visto que é tanto trabalho no dia a dia assim, né?
Então, esses negócios de varejo que eu tenho ainda, ótica e tal, todos têm alguns propósitos além do resultado que eles podem trazer. Show. E se for só pelo resultado, de fato, a energia dedicada dentro do Grupo E+, é o que traz os melhores retornos, né? Legal. E aí, como que vê a segunda empresa, então? Eu Continuou trabalhando de vendas, né? Continuei trabalhando com vendas, voltei para o mercado de trabalho, CLT, depois fui representante comercial. E aí, a próxima E ia empresa... carregando a dívida. Pagando as dívidas, na verdade. Foi carregando ela junto. Eu fui, muitas demorou, eu fiquei ali uns 3, 4 anos endividado. Caraca, Mas velho. eu zerei todas as minhas dívidas, principalmente trabalhando como CLT, inclusive. E aí voltei para as vendas, não vou dizer informal, mas não tinha uma empresa, um CNPJ, né? Era venda direta mesmo. Voltei a vender perfume de porta a porta. E aí, comissão e tal, tinha lá uns 50% mais ou menos de margem bruta, e eu sempre vendia muito bem, eu sempre fui muito da rotina intensa. Então, e planejamento e indicadores. Então, pô, é 10 visitas por dia, é construir uma carteira de clientes, é retornar de cada 60 dias, 90 dias para a carteira. Então, eu sempre planejei e trabalhei com indicadores. Excel faz parte da vida. Excel é meu videogame, né? Legal. E aí, a segunda empresa foi de perfumes. E depois já, assim, isso foi 2013 em diante, aí já começou tudo fluir muito bem na minha vida, sabe? Aí parti também para construção civil, tive construtora por um bom tempo, tive empresa de consultoria e treinamento, que eu amo fazer isso, considero aí uma vocação minha. Então prestava consultoria, ajudei a formatar algumas franquias, trabalhava formando time de vendas, Então você já conheceu o mercado de franquias ali? O mercado de franquias eu conheci como franqueado. Eu fui franqueado já de empresa de cosmético, de ótica, de loja de colchões, de empresa de serviços financeiros. Eu já fui franqueado de muitos negócios. Então, o modelo de franquia eu sempre tive bastante afinidade com ele. Legal. E quando eu fui franqueado do Mercadão dos Óculos, que era a ótica que eu tinha, a minha unidade de Cascavel era top 1 do Brasil em vendas. Caramba. A loja de cosméticos, que era aqui em Umuarama, era top 5 aí do sul do Brasil. Então, a gente sempre teve bons resultados por conta dessa aplicação de rotinas, né? Legal. E aí você foi entrar para o mercado de energia. Como que foi isso? Essa história é bem curiosa. Em 2019, eu estava, assim, bem tranquilo. A minha vida estava linda, sabe? Já tinha várias empresas? Várias empresas, Tudo rodando? um monte de lojinha, lojinha não, pô, loja bacana, de varejo. Então tinha uma receita muito boa, recorrente, fácil de atingir, um prolabore aí, um pouquinho de cada empresa, somava um montante legal, fazia o que eu amava, que era treinamento, consultoria, estava sempre em contato com gestão empresarial. E aí um amigo meu surgiu aí, ele trabalhava com vendas de colchões magnéticos, e ele surgiu, passou por uma fase ruim ali, bastante inadimplência e tal, e ele falou, cara, preciso achar alguma coisa para fazer, meu negócio não tá mais rodando. E, cara, olha só, lá atrás, quando eu montei as construtoras, eu tive pessoas que acreditaram em mim, né? Pessoas que investiram, que entraram com a grana, eu entrei com o trabalho e eu fiz isso dar certo. Arruma um negócio bacana pra gente aí que eu conheço você, conheço teu trabalho, tua competência e eu entro como investidor. E aí, entre vários negócios analisados, ele apareceu com um modelo de energia solar. Na construtora, eu já instalava painel solar para vender as casas. Então, desde 2016, 17, 18... Nossa, você pegou lá no começo mesmo. Sim, mas eu instalava o painel solar junto com a casa para vender. Só isso. Então, em 2019, quando ele chegou com essa proposta para mim, eu falei, cara, eu já tenho familiaridade com esse produto, já conheço, já acho que vale a pena. E aí fomos conhecer o modelo. E aí surgiu a Energy+, eu queria escalar, não queria investir muito, porque eu precisava conhecer o mercado. Nós montamos a empresa dentro da sala de estar do apartamento que eu morava. Entendi. Então, o primeiro representante comercial eu entrevistei numa cadeira de praia, sentado assim na frente de uma mesa em L que eu comprei numa loja de móveis usados. Assim começou a empresa. Isso em 2019. Aí fiquei, imagina, né? Finalzinho de 2019, acho que foi agosto de 2019. Quando terminou 19, entrou 20, pandemia, né? Aí a gente já estava com um projeto de montar uma sala e tal, uma loja bacana. O representante já estava performando. Já tinha representantes, a gente já vendia assim pouquinho, mas vendia ali
100 mil, 50 mil no mês, sabe? Não eram grandes resultados, mas era bem legal, assim, para o tamanho que a gente estava, né? Imagina, com custo fixo baixíssimo, né? Então, começamos a escalar ali. E a pandemia, pô, a preocupação, imagina, eu tinha loja de cosmético na época, as óticas, tudo fechado, né? Fecha, abre. Cara, deve ter sido um pânico. Nossa, foi assim, assustador, porque tudo tem custo fixo, né? Virou o mês, começa tudo de novo, conta para pagar, e aquela incerteza, fala, cara, como é que vai ser? E se ficar o mês todo fechado, como é que vai ser as contas, né? Prejudicou bastante o varejo. O varejo sofreu. Nós, particularmente, não sofremos porque o mercado de cosméticos que eu atuava teve uma ascensão considerável na pandemia. Sei lá, as pessoas começaram a vender porta a porta também. E a ótica, por ser do ramo de saúde, também teve uma manutenção bacana das A galera vendas. começou a ficar para assistir TV e tal, né? Percebeu, Pois é, cara. Por alguma razão, a gente foi muito bem nessa fase. E a energia solar também. A gente começou a ter mais equipe, mais vendedores. E aí, quando foi 20 de agosto de 2020, mais ou menos um ano depois que a gente montou a empresa dentro do meu apartamento, inauguramos a primeira unidade, primeira loja física. Certo. E aí, poxa, foi muito bem. Em 2021, eu acabei comprando a participação desse meu sócio, né? A gente não estava mais concordando com os modelos de negócio, eu queria seguir de um jeito e ele tinha uma outra ideia, mas assim, bem amigavelmente, sentamos, dividimos a empresa, eu comprei a parte dele, e foi aí que veio essa história do 800%, sabe? Foi aí que você tomou a decisão. Foi uma decisão necessária, porque assim, até então eu era mais um sócio investidor. Certo. Eu tinha todos os meus outros negócios e eu não operava dentro da Energy Mais. Por mais que eu via o potencial e tudo, e ela também não era meio que de longe, à de distância. Eu ia lá eventualmente, fazia um treinamento para os vendedores, ajudei a implantar as ferramentas de gestão, Entrou sistema com know-how. operacional, né? Nem menos do que isso, eu entrei com o dinheiro, na verdade, sabe? Mas assim, e aí nessa fase, falei, poxa, beleza, vou precisar pegar a empresa. Aí comprei a parte desse meu sócio, fui entender exatamente como estava, encontrei assim bastante gargalos ali na precificação, que tinha muita coisa que precisava ser reformada. A gestão administrativa, operacional administrativo, contas a pagar, principalmente, tinha muita coisinha assim, um boletinho que esqueceu de pagar, uma coisa assim, sabe? E aí eu fiz o levantamento, falei, poxa, vamos entender qual é a realidade dos fatos, né? Tinha imposto para vencer, em 90 dias eu tinha quase 250 mil em contas a vencer, né? Tinha alguma coisinha vencida, mas o principal era o a vencer. E, gente do céu, vamos entender qual é a minha margem de contribuição. Algumas negociações que estavam ali no final do pipeline, ali quase para sair, fui entender os custos, vi que, poxa, estava precificado errado. Falei, se sai uma venda dessa, tá tomando pau. Ela vai me dar prejuízo. Então, reformei muito rápido. Travou as negociações? Travei negociação, travei o CRM, reprecifiquei tudo. Doido. Não, foi uma fase tensa, né? E aí, fiz esse levantamento de custos. Falei, cara, eu preciso de 250 mil de fluxo de caixa positivo nos próximos 90 dias, só para dar conta de pagar os compromissos já feitos. Fora que talvez eu queira fazer aí para expandir, né? E assim, reuni a equipe comercial todo mundo, sentei um a um com cada representante, entendi negociação por negociação, colocava eles dentro da minha caminhonete e ia junto com eles no cliente negociar. E a gente saiu ali de 140, 150 mil de vendas no mês, 130 e alguma coisa, para 940 mil de vendas já no primeiro mês. Nossa. Né? No segundo mês já foi para 1.200.000, 1.300.000, e aí nunca mais baixou. E aí foi a hora que você entrou de cabeça no negócio. Aí você fez o corpo a corpo, né? Foi uma liderança pelo exemplo. E foi a hora que você entrou de cabeça e falou, agora isso aqui eu vou dar atenção. Isso aqui precisa ser meu negócio principal. Aí você percebeu isso. A gente ainda estava vivendo um cenário de pandemia, né? Isso foi em junho de 2021, né? Então ainda tinha risco de fechar o comércio, ainda tinha que trabalhar de máscara e tal, né? Mas eu tive que mergulhar por obrigação, né? Por conta daqueles compromissos que precisavam ser cumpridos. Ô, Rodrigo, você deu um all-in ali ou não?
Não pelo seguinte, eu dei um all-in do meu tempo, digamos assim. As outras empresas teve que deixar meio... Tive que deixar de lado, né? E você tinha pessoas para tocar ou não? Tinha. Eu sempre tive liderança junto comigo em todos os negócios. Legal. Né? Então, acredito que é um passo fundamental formar a liderança. Uhum. Né? Então, tanto eu tive que dar um all-in de foco na Energy, que de lá para cá, assim... A gente nunca mais foi top 1 de nada, sabe? As empresas continuavam vivendo bem, se pagando com o seu resultado operacional, mas lá eu já entendi. Falei, cara, eu preciso... Aí eu tinha, por exemplo, ótica eu tinha em Cascavel, não me lembro se eu já estava com ótica em Toledo, acho que já tinha ótica em Toledo, e tinha em Blumenau, Santa Catarina. Cara, distância, como que você tocava tudo Não, assim? mas vai vendo. Aí eu tinha loja de cosmético em Umuarama, União da Vitória, que eu comprei sem. Eu fui uma vez para a cidade e comprei 1 ano e meio depois, comprei a loja lá. Santo. Não, União da Vitória é divisa do Paraná com Santa Catarina. Lá perto, é 500 km daqui, de Toledo. E outra loja era em Assis, São Paulo. E as minhas construtoras eram 2 construtoras em Palotina. Meu. Então, olha que ideia. E eu comprei uma franquia da Anjos Colchões, empresa sensacional também, para Barueri, para Alphaville, né, em Barueri, São Paulo. Cara, eu era maluco, cara. Não tinha juízo. Porque assim, era aquela... Eu ainda tava com meus 28, 29, né? Naquela ansiedade, achando que eu era um super-herói. Bem rápido, vamos falar assim, né? A Energy, teve os outros negócios foi tudo na loucura? Não, cara, sempre... É que assim, o que acontece? Eu sempre usei a seguinte filosofia. Eu não quero fazer muita retirada. Eu preciso que o meu negócio seja extremamente bem sucedido, mas eu vou tranquilo. Negócio rico, empresário sossegado, né? E aí, quando sobra um pouco de dinheiro no caixa, cara, como que eu multiplico esse dinheiro? Você compra outra empresa. Eu coloco mais um negócio, entendeu? Entendi. E aí, pô, eu vou colocar outro negócio na região que me convém? Não, eu vou colocar outro negócio na região que tenha o melhor potencial ou que tenha a melhor oportunidade. Então, quando eu fui abrir a loja a ótica em Blumenau, eu perguntei pro meu gestor de franquias da época, lá que trabalhava no Mercadão, falei, cara, se fosse para você abrir, que cidade que você abriria? Aonde que você vê um baita de um potencial e onde você abriria? Falei, cara, eu abriria Blumenau. Começamos a pesquisa, entendemos, falei, abri lá. A franquia de cosméticos que eu tinha... E como foi para você montar gestão à distância, assim? É treta, é trabalhoso. Eu imagino, porque... A gerente assim, eu acredito numa coisa que... espero que os meus franqueados me ouçam, né? E a equipe também, mas eu espero que os meus franqueados me ouçam e minha equipe me entenda. Tudo tem a ver com o líder. Eu acredito de tal maneira numa frase clichê que diz o seguinte: um exército de leões liderados por uma ovelha jamais será páreo para um exército de ovelhas lideradas por um leão. Concordo. Tá? A liderança é absolutamente tudo no negócio. Com uma liderança forte, vem um time produtivo. O time que for vai ser produtivo. A gente monta um time, forma, treina, capacita e ele é produtivo. Sem liderança, você pode ter um monte de Ayrton Senna no teu time. Você não vai conseguir ter resultado previsível, contínuo. Entendi. Pode ter altos e baixos. Então, eu sempre foquei muito absurdamente na capacitação, formação, no recrutamento de liderança. E como que você enxergava a pessoa assim para falar, cara, essa que tem a essência da liderança? Qual que é o critério? Como que você faz para enxergar essa essência nas pessoas? Como que você forma um líder? Existe bastante coisa que você pode ter de ordem prática, mas metade disso é tentativa mesmo, cara, é teste, de verdade. Eu já tive recrutamentos que eu fiz que eu acreditei que a pessoa seria incrível e não foi, e já tive recrutamentos que eu selecionei assim, falei, poxa, o que é um processo de seleção? É você selecionar a melhor pessoa que vem dentro de um determinado grupo. Selecionei sem tanta expectativa e a pessoa surpreendeu demais, né? Então, eu vejo 2 possibilidades. Essa semana até eu estive vendo o Flávio Augusto falando, pô, eu nunca contratei um gerente, eu só formei gerentes. Falei, pô, eu achei sensacional isso, né? Mas eu contrato bastante gerente, eu não dou conta de formar tanta gente assim, de que é o que eu demando do meu crescimento. Mas formou alguns? Vários, né? Talvez mais da metade. Hoje, os meus franqueados, boa parte deles, nessa primeira leva de franqueados, eram
representantes, eram supervisores, eram gerentes da Energy Mais. Agora está vindo uma leva de franqueado desconhecido, que estão vendo o negócio, estão vendo os resultados e querem investir, têm afinidade com a área, com o modelo de negócio. Legal. Né? Mas respondendo à pergunta de como forma a liderança, cara, a gente tem um processo hoje de recrutamento eu sou muito orgulhoso, eu tenho muito orgulho do processo de recrutamento que a gente tem. Depois a gente tem um inbound, um onboard, aliás, muito tenso, pesado, sabe? A pessoa passa, a gente tem universidade corporativa, integração semanal religiosamente, reciclagem bimestral, treinamento é constante. Eu tenho toda segunda noite tem treinamento, toda sexta-feira tem fechamento semanal. Então isso tudo vai moldando a liderança. Então o líder é aquele cara que se compromete cada vez mais em executar processos. Uhum. Então o que é um bom líder? É um cara que consegue reunir mais pessoas em volta da execução de processos. Então quem mais consegue fazer o seu time executar processo vai demonstrando perfil de liderança. Show. Então, como a gente tem os processos bem definidos, as ferramentas bem organizadas, não é difícil você formar e nem medir isso, né? Mas isso você aprendeu depois na sua longa jornada, né? Para chegar na Energy. Mas na época que você estava em expansão, indo para uma cidade de fora, talvez não era tão... Não, realmente. Aí você apanhou. Lá era mais complicado. Mas assim, você pega, por exemplo, a franquia de cosméticos. A minha gerente aqui de Umuarama gerenciava... A razão de eu ter tido uma loja em União da Vitória e outra em Assis foram oportunidades. Uhum. Eu comprei lojas prontas, lojas que precisavam performar. Então, eu tive uma oportunidade muito boa de compra. Já conhecia o modelo de negócio? Já estava no modelo de negócio, porque eu já tinha unidade. Então, eu comprei e a própria loja pagou o que ela custou. Entendi. Então, por isso. Não é que eu vou colocar um monte de negócio longe pra caramba para me ferrar. Entendi. Não foi, foram oportunidades que surgiram. A única que eu coloquei longe assim foi Blumenau, que foi intencional. Daí você conversou com o gestor também, né? Ele me deu a dica. Então, Blumenau eu coloquei uma vendedora que eu vim preparando ela na cidade de Cascavel. Ela mudou com a família dela para Blumenau para gerenciar a nossa unidade lá. Legal. Né? Hoje, trabalha até hoje comigo. Eles têm uma agência de marketing hoje, a Deguste de Cascavel, e eles fornecem serviços aí de gestão de marketing para todas as minhas empresas, praticamente. Show. E quando você entrou de cabeça ali na Energy, que o faturamento começou a bater para cima de 1 milhão ali, como que foi para você fazer a gestão do crescimento ali também? Porque conforme você fatura mais, vem os problemas, né? Tem que estar lá, tem que entregar... Aí que você vai entender realmente o processo da Energy ali, né? Que você estava focado em outros negócios, você já dominava que era um tipo de varejo. Agora ali é uma prestação de serviço, junto com o produto. Cara, é exatamente isso. Você vende o serviço, mas você entrega o produto, tem que ter compra, tem que ter tudo, sabe? E eu vou te dizer que, sabe, até um insight do momento aqui, sabe? Imagina que o cara que está acostumado... imagina o seguinte, um cara que ele é um triatleta, ele corre uma maratona de boa, meu amigo. Eu não sei se você é um baita atleta, mas se a gente for tentar correr uma maratona hoje, a gente se ferra, né? Corre. E o cara que é um triatleta, a maratona é a folga dele, porque a rotina dele é a maratona, mais a bike, mais a natação. É pesado o negócio. Né? Então você falou, é só a maratona? Tá fácil. Então, eu acredito que esse negócio de ter um monte de negócios diferentes, variados, cada um com a sua característica, eles foram me preparando para eu ter a capacidade de gerenciar muita coisa ao mesmo tempo. Criou casca. Criou casca, né? Criou casca, processo, criou uma rotina produtiva, né? Então, a Energy Mais sempre foi uma empresa bastante eficiente. Entendi. Então, como que eu e... Conseguiu crescer estruturado já. Super estruturado, a gente nunca teve problema de... Assim, eu agradeço muito os problemas, porque os problemas que eu tive externos foi o que eu verticalizei, trouxe para dentro de casa e virou um novo negócio, né? Eu tive problemas, por exemplo, fornecimento, né? Atraso de entregas, fornecedores ali que não tinham uma gestão tão eficiente do seu próprio estoque, ou mudavam muito de marca. Hoje eu tô com uma marca, amanhã eu tô com outra. Então, isso não cabia muito na minha filosofia de trabalho. Que eu vou pegar meu vendedor, vou treinar ele, que ele tem o melhor produto do mundo. Daqui a pouco mudou. Daqui a pouco mudou. Aí fica difícil mesmo. Fica difícil você ter essa identidade. E eu considero que o meu principal cliente é o vendedor.
O consumidor final, ele tem a sua importância, ele é tão importante quanto... É o vendedor que não compra e não vende. E assim, o vendedor é o cara que vai trazer todo o resultado para dentro do negócio. Uhum. É ele que precisa estar convencido que o produto vale, que o produto entrega, que a gente cumpre o que promete. Então, ele é a figura mais importante para a gente planejar crescimento. Show. Né? Então, dito isso, quando eu chegava para o mercado, o meu fornecedor atrasou. Acontece 2, 3 vezes, eu negocio com ele, ele se compromete e não cumpre. Eu falei, cara, eu não vou mais ter fornecedor. Eu vou ter o meu próprio estoque. O frete tá caro, ou o frete tá inviável, o frete demora, eu vou ter meu próprio caminhão. Sabe? Chegou a esse ponto. Sim, eu verticalizei a tal ponto que... O ecossistema inteiro. O ecossistema inteiro hoje está na nossa mão. Então, Entendi. do fabricante da China até... Que é lá que vem tudo, né? Quase tudo, né? Até o produto finalizado, entregue e o serviço funcionando para o cliente, está tudo verticalizado na nossa mão. Então, você depende só de você. Só de nós. Então, Aí, assim, eficiência. o caminhão que busca a mercadoria nos portos é meu, o caminhão que entrega a mercadoria para o cliente final é meu, o estoque é meu, a empilhadeira que maneja o produto lá no estoque, no centro de operações é meu. Eu tenho um centro de distribuição hoje em Toledo, que é a nossa sede. Eu tenho um centro de distribuição em Cuiabá, no Mato Grosso. Estou montando agora para os próximos... No primeiro semestre de 26, provavelmente, a gente vai montar um em Tocantins e mais um no Nordeste para atender as regiões lá. E talvez vai precisar colocar alguma coisa em Goiânia ali para atender Minas, Goiás, esses estados. E como que você foi fazendo esse processo, Rodrigo? Você focou a energia ali. Qual que foi o tempo que você conseguiu levar não só de investimento, mas também de planejamento para se estruturar esse ponto, de fazer ecossistema? Porque, a princípio, você só estava em uma unidade. Aí, que o momento que começou a surgir novas unidades, mais braços, a ideia de franquia, como que foi essa história? Como que ela... Por que a venda é a coisa mais importante de uma empresa? Porque a venda, bem executada, ela traz uma coisa importantíssima chamada previsibilidade. E eu já vou chegar na resposta, vai entender por que eu estou falando isso. A venda é a coisa mais importante, porque assim, quando você depende do momento de mercado, ou de uma estratégia específica, ou assim, de lead, ou coisa assim apenas, se o mercado dá uma retraída, você retrai junto. Se o mercado tá bom, você surfa bem. Uhum. Então, a gente não pode navegar na onda do mercado. Uhum. Nós precisamos determinar o nosso próprio ritmo. Uhum. Dito isso, é isso que puxa essa expansão toda. Porque o que acontece? Qual que é a vantagem, citando um exemplo claro, de você trabalhar com uma logística terceirizada? Eu vou contratar uma empresa de entrega expressa para fazer entrega para mim. Qual que é a vantagem disso? Teu custo atrelado à venda. É variável. Uhum. Vendi, gastei, não vendi, não gastei. Uhum. Vou verticalizar para melhorar a qualidade. Vendi ou não vendi? A despesa tá ali. Tenho a parcela do caminhão, tenho o salário do motorista. Eu não tenho o diesel de rodagem, mas que é uma fração do custo de eu ter verticalizado. Agora, como que eu... Só que, por outro lado, se eu mantenho esse caminhão bem ocupado, ele me custa metade do que me custaria terceirizar, talvez até menos. Ou seja, melhora a minha margem. Tem que ter venda. Só que tem que ter venda. E se eu não tenho esse caminhão ocupado? A venda que puxa o caminhão, a venda puxa a empilhadeira, a venda puxa o centro de distribuição, a venda puxa tudo, a venda puxa a expansão. Uhum. Entende? Então, como a gente sempre colocou a venda no centro de tudo e a previsibilidade da venda é a coisa mais importante dentro da empresa, me dá segurança para verticalizar, para transformar uma despesa variável num custo fixo. Porque eu sei que eu vou ter a eficiência nisso. Show. E aí, o que acontece? O legado sempre fica. Porque quando chegou no momento em que eu tinha um barracão lá, um centro de distribuição lotado de produto, carretas, né? Hoje eu tenho carreta, rodotrem, bitrem, carreta com muque em cima, de tudo, né? Aí eu tinha lá toda a infraestrutura, o espaço, a armazenagem, estoque, caminhão, tudo. Falei, cara, mas agora eu tô muito grande, a minha infraestrutura tá muito grande pro meu tamanho. Então, se eu ficar vendendo em Toledo, eu tinha aqui a unidade de Umuarama e eu tinha uma unidade em Ponta Porã, falei, se eu ficar... Tudo próprio. Tudo próprio. Filial. Tudo filial. Falei, se eu ficar... assim, na perspectiva dessas 3 unidades... Eu tinha um ecossistema para as 3? Sim, para uma. Eu tinha um ecossistema já de... Não, desculpa, para uma não. Eu já tinha aberto Ponta Porã e Umuarama quando eu coloquei toda essa infraestrutura, né?
Era para 3 unidades. Nossa, vai ser muito organizado, cara. Cara, e assim, Isso é só, muito só que tinha organizado. volume. As 3 unidades juntas vendiam lá 30 milhões no ano, entendeu? Aham, Então valia a pena eu ter aham. essa infraestrutura, né? Só que aí eu pensei, cara, isso aqui eu poderia aproveitar muito melhor. Eu poderia girar 4, 5 vezes esse estoque aqui, ao invés de uma vez. Aí fomos olhar, né? Eu, a minha diretoria, a Ju, que é a nossa CFO, o Pires, que é o nosso CSO, que a gente sempre apedreja muito as ideias, coloca muita conta, cálculo, fluxo de caixa, margem de contribuição, tudo nas ideias para ver se ela para de pé. Começamos a pensar, fala, cara, e agora? Para qual braço que a gente expande? Eu vou virar uma distribuidora? Pô, distribuidora, margem super espremida, players gigante competindo num campeonato de quem tem menos lucro. Sabe? Esmagador. É um campeonato assim, quem aguenta ficar mais tempo operando no prejuízo? Sabe? Que loucura. É loucura, é incompreensível o mercado de distribuição. Falei, cara, eu não vou jogar esse jogo. E eu falei, tá, expandir unidade própria. Cara, dá trabalho pra Formatinho, caramba, bolo, porque confusão. a gestão disso Você já tinha 3, né? fica pesado, Aham. né? Aí a gente optou pela franquia. Mas assim, franquia do nosso modelo de negócio não é moleza não, cara, não é fácil, sabe? A gente já teve vários exemplos que nós vimos que não funcionaram, que não deram certo. Então, no meu ponto de vista e da diretoria, que a gente chegou à conclusão é o que nós precisamos para ser uma franquia bem-sucedida? Que modelo de negócio a gente quer aplicar? Então, nós montamos um modelo onde a Energy Mais é uma distribuidora dos franqueados. Então, o franqueado, o que ele ganha ao ser franqueado? Ele ganha todo o ecossistema da Energy, CRM, ERP, treinamento, formação, capacitação. A gente vai lá, treina o time de vendas dele, tudo, né? E nós ganhamos um cliente fidelizado, que todas as vendas dele ele vai comprar do nosso estoque. Você ganha um super vendedor. Um super vendedor, né? Então ficou muito mais viável do que eu ir para a distribuição. Apesar de hoje ser muito semelhante a um modelo. Hoje eu com os meus franqueados é muito semelhante a um distribuidor e os seus integradores. Só que o integrador de um distribuidor hoje, ele compra hoje de um, amanhã de outro, amanhã do outro. Hoje ele chega pro seu, fala, ó, tô com esse orçamento aqui, se você cobrir é teu. Entendeu? É uma loucura o dia inteiro. É essa loucura aí. E nós não temos esse problema. Aí começamos a expandir. Muitas pessoas acreditaram, confiaram. Eu tenho cada história, assim. Meu primeiro franqueado ficou 30 dias morando dentro da franquia, porque tudo que ele tinha, ele apostou no negócio. Caramba. Tudo que ele tinha. E como que foi assim pra você, Rodrigo? Formatar isso e colocar isso na prática. Você vendeu para pessoas próximas? Como que você começou o processo de expansão? Cara, as primeiras 10 unidades foi tudo pra gente muito próxima. Foi pra Pessoas que te conhecido, conhecia amigo, a quem na verdade, amigo não, era quem já estava dentro da Energy Mais. O cara que já era um representante, o cara que já estava dentro do ecossistema. Acho que as primeiras, todas elas foi assim. Não teve ninguém que veio alguém de fora e falou assim, cara, eu vou investir nesse modelo. Então todos já eram do meu time, da minha equipe, já trabalhavam conosco. Certo. Tá? E nesse momento você saiu um pouco da operação e ficou mais na gestão? Eu nunca saí da operação, não tem como sair da operação. Você e gosta? eu preciso. Não, mas eu preciso fazer gestão. Essa treta é eterna, sabe? Eu preciso. Hoje eu estava, antes de vir aqui, eu estava negociando. Estava numa negociação de cliente. Do nível comercial, estava no operacional total disso. Né? Mas eu tenho que fazer a gestão. A minha função na empresa não é operacional. Você a ainda minha vende atribuição, eu vendo junto com os vendedores, né? Eu ajudo a finalizar muita venda, mas eu procuro não... Você é participativo. Sim, mas eu procuro não ser, porque isso aí é freio de mão. Né? Se começa a existir uma dependência de eu nas negociações, vira freio de mão, vira gargalo. Né? Mas a gente tem um time comercial, cara, uma gestão... Os líderes comerciais que a gente tem, cara... Meu, eu me sinto literalmente, eu me sinto Leônidas... com mais 299, enfrentando 100 mil, cara. Eu não tenho medo nenhum. Com a liderança, os gerentes comerciais que eu tenho hoje, em todos os negócios, mas principalmente na Energy Mais, cara, não tem. Top. A gente tem cada indicador, assim... Pô, esse ano, sabe? De maio para cá, virou de ponta cabeça tudo. O banco tá ruim de ceder crédito. E a gente, cara... É a onda do mercado. A gente vai surfar negativamente nela ou nós vamos determinar nosso ritmo? A gente saiu lá de
50 milhões em prospecção mensal com 10, 12% de taxa de conversão mensal. Vocês estão faturando 600 milhões ano já? Não, 50 milhões em prospecção, com prospecção. 10 a 12%, 8% na época de taxa de conversão. Ah, tá, entendi. 5 milhões, 6 milhões era o faturamento. E assim, a taxa de conversão caiu para 3%. Porque eu tô com mais de 90% de reprovação de financiamento hoje. Entendi. O que a gente fez? Campanha, modelo, processo, recrutamento de equipe. O último mês a gente prospectou 203 milhões em negócios possíveis. Em um mês? Em um mês. Então a gente compensa o que tá ruim com um indicador, cara, e equipara. Esse mês estamos batendo recorde. Aí você pega um cenário de maio que era assim, sei lá, 70%, 80% das vendas financiadas. Mais, 85%. A gente tem os indicadores disso, mas eu agora não me ocorre. Vale muito a pena financiar energia solar, né? Sem dúvida. Você troca a conta. Só que assim, e aí quando o financiamento começa a reprovar? O último mês a gente teve 62% do nosso volume de venda foi à vista. Foi no dinheiro. Caramba. Vende soja e paga, vende boi e paga, vende carro e paga, pega um carro no negócio, sabe? Foi um pouco de escambo, mas também tem que cuidar muito com o fluxo de caixa disso. Mas por quê? Porque, cara, a gente não aceita que o mercado dite as regras do nosso crescimento. Show. Né? Então, sobre a expansão, aí o que acontece? Beleza, agora a gente começou a equilibrar a balança para o outro lado, né? Falou, já estamos com... Na época lá, tinham já uns 8, 10 franqueados. Falei, cara, como é que eu vou colocar... Agora eu quero fazer um crescimento horizontal. Ter cada vez mais franquias. Mas eu também quero crescer verticalmente o meu resultado. Então, eu preciso que cada franquia produza cada vez mais. Então, como que eu faço para isso ser possível? E aí nós vamos olhar para o mercado quais são os produtos que têm fit com o nosso mercado. Que combinam, que o mesmo representante pode vender, que o mesmo cliente pode comprar. Aumentar a esteira. E aí a gente aumentou a esteira. Então, hoje nós somos uma empresa de energia solar, irrigação com pivô central, bateria de armazenamento e estações de carregamento para carro elétrico. Vocês também entrou no mercado de estação? Assim, bem forte no propósito. Então, ele está bem modesto no volume de venda. Sim. E dos 4 é o único produto que eu não tenho nenhuma meta para ano que vem. Mas os outros 3, nós viramos fabricantes de bateria. Então, hoje a gente tem uma fábrica parceira na China que fabrica para nós as baterias, os inversores, as estações de recarga, com a marca própria nossa, que é E+ Smart Energy. E eu já importo com ela logomarcada, tudo com a minha marca própria. A segunda etapa vai ser a gente começar a trazer no modelo SKD. Então, a gente vai começar a trazer os componentes e vai montar esses produtos aqui no Brasil. Entendi. Vai ser uma montadora. Uma montadora. Então, a parte de baterias industriais já está nessa fase, porque precisa ser assim. A parte de baterias menores, inversores, tudo vem pronto lá da China. Num terceiro momento, que a gente ainda não tem previsão de quando, nem meta, mas provavelmente ocorra entre 2 e 3 anos, é possível que a gente se transforme numa fábrica no modelo CKD, onde a gente, de fato, constrói os componentes aqui e monta eles. Então, é uma hora de... Do zero. Com os elementos, né? A gente importa ainda muita matéria-prima. É a hora que a gente consegue, de repente, um código Finame e tal. Então, isso é projeto futuro. Legal. Né? Mas a gente pegou esse portfólio todo e colocamos ele na mão do franqueado. Então, hoje, o nosso franqueado tem um modelo de negócio que sozinho ele não conseguiria mais nem de perto ter os produtos, a entrega, o portfólio, as margens, Deu muito a competitividade. Poder pra ele de negociação. Muito poder de negociação. Produto, margem, entrega, markup, tudo. Não, sem dúvida. Se você pega assim, o que é uma média de mercado hoje de um produto solar, se eu falar em ticket médio? Geralmente as empresas têm um ticket médio ali de 13 mil, 15 mil, quando a gente analisa. A Energy+, o ticket médio de solar, nos meses que ele está baixinho, que a gente tem que focar mais em venda residencial, ele gira em torno de 60, 70 mil reais. 4 vezes mais. Nos meses que a gente está com mais financiamento possível, ele passa de 200, 250 mil, ticket médio. Então a gente sempre teve um volume de venda grande porque o nosso público-alvo é mais a indústria, o agronegócio, né? Aí agora você pega a irrigação, o ticket médio, o ticket mínimo de um pivô de irrigação vai ser 1,5 milhão, 2 milhões. Então, uma venda que o franqueado faça, ela representa
lucro líquido para ele manter a operação dele funcionando por um ano. Entendi. Então é uma venda que ele não vai fazer periodicamente, assim, mês a mês. Entendi. Mas é uma venda que ele vai fazer uma ou duas ou três por ano e vai dar um baita de uma injeção de fluxo de caixa para ele. E o que mantém ele é aquela venda de solar semanal que ele tem. Vocês entram com toda essa parte do marketing para eles. Então, tráfego, etc., jogar lead. E ele também faz o corpo a corpo. Ele também faz a venda ativa, a prospecção ativa. Isso é legal, cara, essa pergunta, porque assim, eu sou meio old school nessa parte, sabe? Marketing, para mim, ele é diferente de vendas. Eu acredito que hoje as pessoas confundem muito isso. Né? Hoje o marketing... como que você vende? O patrocínio vem lead, eu boto na mão do meu vendedor o lead e ele sai vender. Aí o revendedor reclama que o lead é ruim e assim por diante, né? Cara, venda para mim é uma coisa, marketing é outra. Né? São complementares, uma tá no guarda-chuva da outra, sem sombra de dúvidas. Mas hoje o que a gente investe pesado em marketing é o branding da marca. Top. Então, hoje eu invisto, eu patrocino, faço muito posicionamento de marca, que é para a pessoa conhecer a empresa, o portfólio, case. Eu não tenho, nesse momento, nenhuma campanha rodando de arraste para cima, clique aqui, preenche uma landing page, vai direto para o WhatsApp, nada. É zero. Eu não tenho nada de venda proveniente dessa fonte. A nossa venda é 100% visita porta a porta, lista, meta semanal de produtividade do representante de Marca vendas. sólida. A marca sólida, porque quando o representante chega no cliente, ele já conhece a marca. O cliente indica muito, sabe? Então, o marketing, ele é posicionamento. A venda, ela é rotina e produtividade. Então, quanto que você vai fazer por mês de cada coisa? Entendi. Quanto de visita, quanto de apresentação, quanto vai para banco, tudo tem indicador e tudo tem meta. E quando você começa a olhar a longo prazo, um pouco antes da gente começar a gravar aqui, você abriu para mim que quer chegar a 75 franquias até dia 31 do ano que vem. Hoje, qual que é o cenário que vocês já estão e como que vocês enxergam essa expansão? Nós temos 17 franquias inauguradas, tem mais umas 7 a 8 para inaugurar esse ano e são 42 no total negociadas. Então a gente tem mais aí umas 20, alguma coisa em implantação. Certo. Né? Então para ano que vem a gente precisa colocar mais 30 e tantas em implantação finalizada, inaugurada. Cara, você vai quadruplicar a sua operação. Exatamente. Hoje ativas, franquias ativas, são só 17. E o que você vê de mais importante que um empresário tem que ter para poder jogar esse jogo? Porque quando você quadriplica uma operação, você tem que estar muito preparado para que o balé do negócio funcione, né? Para cada qual não entre em colapso. No nosso negócio, isso complica mais ainda. Não vou dizer no nosso negócio, porque todo negócio tem a sua particularidade, né? Quando eu precisava consultoria, as pessoas falavam muito assim, no teu segmento isso aí funciona, no meu não, né? Ou na tua cidade isso funciona, então eu não posso ter esse hábito. Mas o que são características pertinentes ao negócio de solar? Quando a gente chega num certo ponto, se eu quiser ter sempre a mesma marca, se eu quiser me fidelizar para fidelizar minha equipe também, eu não posso mais depender de intermediário. Eu preciso importar o produto direto do fabricante, eu preciso construir um relacionamento sólido com a indústria. Então, qual que é a grande virada de chave de você sair de comprar aqui de um distribuidor local para importar da China? Cara, o fluxo de caixa é uma coisa maluca que você precisa levar em conta. E é difícil o empresário que consegue gerenciar tudo isso. Então imagina, por um lado eu tenho um fornecedor local que eu pago ele hoje, ele me entrega com 2 dias, 3 dias, 5 dias, ou ele disponibiliza para eu encostar minha carreta lá e carregar. Por outro lado, eu tenho um fornecedor FOB China, que eu faço o pedido com ele, eu tenho que colocar 15% de down payment. Uma semana antes de embarcar o produto na China, eu tenho que pagar os outros 85%. Aí vai 90 dias até o produto chegar no Brasil. Chega no Brasil, eu preciso pagar imposto de importação, PIS, COFINS. Louco. E faz essa conta comigo. Olha que maluco. Vamos fazer de conta que você vende 1 milhão por mês e que teu CMV seja, sei lá, 70%. Né? Então você precisa, comprando o fornecedor local, você precisa de 700 mil em capital de giro, já comprado. Porque eu não posso pegar o dinheiro da venda do cliente para comprar o produto dele. Isso não existe. Tem que estar antecipado isso. São 700 mil nesse exemplo. Né?
Aí, de repente, você vai para um just in time de talvez lá 5 meses. Então, eu tenho que ter aqueles 700 mil para vender 1 milhão, só que eu tenho que ter 700 mil vezes 5, porque eu tenho que ter 5 meses... Até o primeiro começar a girar. Até o primeiro começar a girar. Nossa. Então, eu saí de 700 mil para 3 milhões e meio. Só que eu tenho mais um agravante, porque eu sou uma empresa que cresce 100, 200% de um ano para outro. Então... Você sempre teve essa pegada louca de crescimento? Sim. De ano após ano é isso. Aí o que acontece? De um semestre para outro, eu saio de uma necessidade de 3 milhões e meio para 5 milhões, nesse exemplo que eu estou dando. Né? A nossa realidade, felizmente ou infelizmente, está bem acima disso hoje. Vocês estão faturando quanto? Desculpa perguntar. Esse ano a gente vai fechar com 70 e alguma coisa, 69, 70 milhões. Com 75 franquias, qual que é a projeção? Ah, meu amigo, a projeção para ano que vem... Deixa eu me lembrar, tá 146 milhões o solar, mais 81 milhões as baterias, mais 90 e poucos milhões de irrigação. 300 e alguma coisa. 2027 a projeção é meio bi para cima. Com essa 2027, mantendo as projeções, planilha aceita qualquer coisa. Mas quando você faz negócio com planilha, é mais fácil você bater a meta para cima do que não atingir a meta. Sim. Tá? Mas é mais de meio bi, 600 e poucos milhões em 2027. Aí, só que assim, eu tô 10% disso. Eu preciso... É muito feijão com arroz. Sim. Pra correr, mas assim... Mas tá indo de vento em polpa. A gente dá conta, né? Mas olha a treta. Não adianta só sonhar com crescimento. Mas tem que ter muito caixa. Tem que ter muito capital de giro. Porque assim, se eu quero sair de, sei lá, 30 milhões por ano, que eu preciso de um capital de giro para 30 milhões no ano, eu preciso de um capital de giro de 20. Então, se eu quero ir para 100, eu vou precisar de um capital de giro de 65. E se eu fizer 100 mil de venda, eu não lucro. Cara, é óbvio que eu não lucro 45 milhões para eu fazer esse upgrade no capital de giro do fluxo de caixa da empresa. Entende? E como? Então, essa pergunta ela é muito importante. É quando você olha para um portfólio, pô, eu tenho o solar que tem essa característica. Qual a característica do pivô de irrigação? É bem diferente. Então, o pivô é um produto que me permite crescer, porque o pivô ele é fabricado sob demanda. Então, o pivô não existe um estoque. Ele envolve capital de giro também, mas eu faço a venda, assino o contrato, faço a negociação e aí sim eu coloco o pedido lá no meu fornecedor. Aí sim é tranquilo trabalhar, vamos falar assim... É tranquilo porque ele consome menos capital de giro. E aí o que acontece? Eu consigo crescer mais. Só que se eu tenho um volume de venda grande no pivô, eu vou ter um dinheiro bom ali sobrando, que eu posso aplicar numa operação que a margem de contribuição é alta, mas o fluxo de caixa é comprometido. Então, a gente amarra um negócio com o outro para conseguir ter o crescimento sadio e dar conta de sempre manter esse crescimento. Então, assim, sem modéstias, né? Sem falsas modéstias. São poucos empresários que conseguem entender esse nível, porque não adianta só ter lucro. Não adianta só, pô, é o produto que eu pago 10, vendo por 20. Legal. Quando tu paga os 10? Quando tu recebe os 20? É a liquidez, né, cara? Em que momento? Como que funciona? Se você for de 20 para 250, você vai de 10 para 120? Tem como crescer? E o capital externo é um perigo, né? Você Sim. tem que tomar um cuidado do caramba, porque pra se embolar também... E não tem disponível, né? Você pega um momento como a gente tá vivendo agora, não tá fácil, cara, sabe? É muito arriscado, é muito caro o dinheiro. Você precisa ter estratégia sólida mesmo de gestão de fluxo de caixa para dar conta disso. E, Rodrigo, você falou aqui um pouco que você conseguiu não deixar isso subir para a cabeça e viver no simples, vamos dizer assim. E como que é olhar para esses números e continuar mantendo a cabeça assim, cara? Não deixar isso te consumir a ponto de você começar a usar para pessoa física um pouco. Cara, esse problema eu não sofro, não. Porque a maioria dos empresários se perde aí. Aí começa a tirar um pouquinho do capital da empresa, né, de giro, começa a distribuir muito lucro. Não, mas eu até a Juliane, que é a nossa CFO, eu tinha uma piada no ano passado que o meu objetivo até o final desse ano era zerar meu Prolabore. Cara, eu não quero mais ter Prolabore. Sério, cara? Então, aí eu tava com a imobiliária, eu tenho investimentos pessoais que eu faço em imóveis. Hoje, o meu Prolabore, ele é ridículo, ele é uma palhaçada. Quando a gente vai apresentar indicador para fundo de investimento, coisa e tal, o pessoal até questiona, fala, pô,
vocês mandaram errado, precisa mandar a informação correta, estão escondendo. Aqui. Você Não, ainda é o cara, CEO da empresa. sim, é isso mesmo, é isso aqui que eu recebo, meu salário é esse. Eu tô longe de ser o mais bem pago da empresa, tá? Mas a gente tem outros negócios e tal que tem essa função. Então, esse jogo de formar equity, de formar valor de mercado para a empresa, ele é muito importante, cara. Então, o objetivo de crescimento é tão grande, tão forte, que eu acho que eu não consigo deixar subir para a cabeça, porque eu olho para o número e eu vejo, meu Deus, a gente tá tão pequenininho, como que eu vou dar conta de chegar? Então, não tem esse vislumbre. Nossa, uau. Tem o número Não. dos sonhos na cabeça ou não? Ah, imagina, né? Tem que chegar no bi de faturamento anual. Esse é o... Esse é o objetivo. Isso aqui tem mais 4 anos para a gente chegar no bi de faturamento anual. 2029 tem que você ser vai um passar, bi. cara, nessa pegada. Eu acredito que a gente tem um bom plano que permite passar. E o que um faz, 10 fazem, o que 10 faz, 100 fazem, o que 100 faz, talvez 500 ou 1000 fazem. Então, qual que é a nossa grande missão? Como que eu faço? 2 coisinhas simples. Como que eu faço? Simples, né? Como que eu faço para chegar a um número grande de unidades? Estratégia, foco, a gente tem isso bem detalhado e agora precisa executar. E o segundo é, uma vez que eu tenho bastante unidade, como que eu faço para ter uma uniformidade? Se manter no topo. Para todo mundo manter uma média, sabe? O cara que tá baixinho tem pelo menos X e o cara bom tem algumas vezes o X, mas todo mundo tem performar. Resultado, todo mundo tem fluxo de caixa, todo mundo tem lucro. Entendi. Então, se eu conseguir responder essas 2 perguntas, daqui a 4 anos eu vou vir aqui no seu podcast e vou contar a história de como chegamos no bilhão de faturamento anual. Cara, que show. Não fazia ideia da proporção da empresa de vocês. Eu conheci, quando vocês vieram, foi aqui na Avenida da UPK, não é? Sim, exatamente. Eu conheci vocês sim. Eu fui lá, eu lembro, eu conversei acho que com a Gisele na época que tava ali. Ah, a Gisele, sim. A Gisele é a esposa do meu sócio, que é o Edo. Ah, então eu continuo com vocês. Que legal, Sim, que legal. sim. Eu lembro que eu fui lá, eu visitei. É que o Edo e a Judite é minha mãe, né? A história deles é bem legal. Eles foram as pessoas que acreditaram em mim, a gente montou construtora juntos, na época de montar as óticas, eles que foram os investidores, e eu entrei só com o trabalho, só com a mão de obra. Aí, do nada, eu montei a Energy Mais também, do nada, né? Alguns anos depois. E a Energy Mais começou a pegar uma proporção gigante, e eu fui meio que deixando de lado, porque eu não tinha mais como me duplicar em 3, né? E eu falei, cara, não é justo com eles eu acreditaram, tiveram resultado, óbvio, né? Deu seus resultados positivos, negativos e tal. Mas deu tudo certo. E aí agora eu tô focando em outra. Falei, cara, quando eu comprei a parte do meu sócio, eu reuni o Edo e a Judite e falei, olha só, esse negócio aqui deu muito certo, mas ele só aconteceu porque lá atrás vocês acreditaram, investiram e tal. Então, toma uma participação para você, toma uma participação para você. Que legal, cara. Então, os 2 são sócios hoje do grupo. Que legal. Né? Legal. Então, aí o Edo montou a unidade aqui de Moarama, a gente montou daí para ele, a esposa Tocari, e depois acabou que eles mudaram para Toledo. O Edo hoje é o cara que cuida da nossa irrigação inteira. Então, ele foi agricultor a vida inteira, ele que comanda, ele entende tudo de lavoura, de produtividade. Show. Então, ele é um gigante nisso, ele vai virar uma referência nacional aí no produto. Show. Né? E a minha mãe é a top 1 vendedora da empresa. Ah, ela trabalha? 63. E vende? Vende pra caramba, meu amigo. Caramba. Sozinha. E ela já era vendedora ou não? Mais ou menos. Ela vendia cosméticos também. Você treinou ela? Ela é cabeleireira, mano. Hoje o meu top 1 é ex-cabeleireira, meu top 2 é um psicultor, meu top 3 era motorista de caminhão, é assim por diante. Quantos já estavam no mercado solar, vieram já com carteira de cliente, tudo? Raríssimos. Tudo é formado dentro da empresa. E você que foi formando essa galera? Nós fomos formando, nosso sistema foi formando, nosso treinamento. A gente fez hoje um seminário. Tem quantas pessoas no guarda-chuva trabalhando ali? Eu acredito que deve ter mais de 500. O último seminário que a gente teve agora, dia 20 ou 20 de setembro, deu 270 pessoas, mais ou menos. A convenção, que é agora em janeiro, a gente espera umas 400 pessoas, pelo menos. Entendi. E quais são as principais barreiras que você enfrenta, Rodrigo, para essa crescente? Assim, quais são os principais desafios que você tem hoje, que é diferente dos desafios que você teve lá atrás? Cara, hoje é tudo macro, né? Então, assim, hoje quando a gente fala de, poxa, eu vou desenhar um fluxo de caixa aqui futuro, se eu projetar um planejamento de
50% de crescimento num semestre, eu tenho que dar conta de arrumar 25 milhões em fluxo de caixa disponível, entende? Então, da onde que vai vir isso? O que que eu vou vender? Como que vai funcionar isso? Né? Como que eu vou girar o meu caixa? O que que eu vou negociar com o fornecedor? Né? Então, é coisa que eu não precisava lá no começo gerenciar. No começo era, ter uma negociação aqui, quando vem o dinheiro, ele já vai direto para o meu fornecedor de distribuição que me manda o produto, eu vou lá com o meu instalador, instalo o painel e deixo ele funcionando e garanto que ele vai funcionar. Então, gerenciava uma equipe de instalação. Hoje, começa na compra, depois eu tenho que ter um agente de importação, de nacionalização, tem que ter departamento de compras interno, de Comex. A gente está também exportando agora, né? A gente começou com o Paraguai. Internacionalizou então o negócio. Sim, a gente inaugurou a primeira unidade. É a mesma empresa, mesmo nome. Mesmo nome. A gente inaugurou a primeira unidade no Paraguai em agosto. Então agora a gente está em fase de análise na Bolívia também, né? Vai expandir franquias também? Sim. Aí tem master franqueado ou não? Sim. Com master. O nosso franqueado é um master franqueado. Então, na região dele, ele pode recrutar franqueados standard, que são mais na parte comercial, que focam só na parte de venda, né? Então, todo franqueado é um master franqueado. A operação internacional ela vai seguir as mesmas diretrizes da operação brasileira. Então, a franqueadora tem o estoque, a franqueadora tem o produto e o franqueado vende, a franqueadora entrega, o produto franqueado vai lá e instala. Entendi. Né? Então, essa diretriz vai ser hoje, padrão. 100% do lucro você reinveste na empresa? 100% totalmente. E assim, se eu falo de vai crescer... ser assim por muitos anos, pelo jeito. Enquanto eu quiser crescer, tem que ser assim. E Rodrigo, quando a gente trabalha a questão ali, ter várias viradas de chave, você chegou aí para a China em algum momento para negociar direto, fazer esse corpo a corpo lá? Como que foi isso? Eu vi que você, cara, é um cara muito dinâmico. Pô, isso aqui não tá tão legal, eu vou fazer eu mesmo. Esses insights, foi muito networking? Como que foi para você encontrar esses meios, esses caminhos e começar a tirar os atravessadores do meio do caminho? Cara, poxa vida, é uma pergunta que seria importante eu refletir sobre isso para pensar como é que foi, principalmente essa questão de verticalizar, em que momento que isso aconteceu, será? Eu não consigo nem lembrar, mas assim, eu acredito que a primeira virada de chave, quando eu deixei logo que eu comprei a parte do meu sócio, eu sempre falava para ele, até a gente teve, uma das razões de discussão foi essa, que eu falava para ele, cara, nós temos que fatiar esse produto. A gente vai lá e compra um kit pronto de um distribuidor, ele entrega pronto no cliente, mas se eu pegasse o transformador e comprasse direto da fábrica de transformador, o cabo eu vou comprar direto da fabricante do cabo, o inversor eu vou comprar direto do inversor, o painel eu vou fatiando o pedido e comprando tudo direto. Eu acredito que o custo disso deva reduzir. Né? E aí eu fiz uma lista de 7 itens, eu dividi um pedido de solar na época em 7 itens, e ele me tirava sarro, os 7 itens do Rodrigo aí. Mas assim que eu comprei a parte dele, a primeira coisa que eu fiz foi fatiar isso. Falei, cara, eu não vou mais comprar o kit completo. Comecei a negociar tudo direto. E funcionou muito bem. Só que eu criei um problema. Porque quando eu comprava do distribuidor, ele entregava lá no cliente. Então, estava no estoque dele ou na casa do cliente. Aí eu deslocava só a minha equipe de instalação. Quando eu comecei a comprar, eu ainda estava só na loja. Galpão. Cara, e virou um auê. Porque daí, quando vê que tinha caminhão chegando na loja, entregar a bobina de cabo numa loja de 140 metros, 3 meses a coisa... Falei, cara, é insustentável, porque não tem condição. Aí tive que mudar para um galpão, né? Aí foram, sei lá, uns 4, 5 meses de obra. Mas é bom arrumar um probleminha, né, cara? Não, é aí que tá. Você evolui assim, né? É exatamente o que eu tava falando lá atrás. Então, cada vez que vem um problema, você soluciona ele e o legado fica. Então, não tem que ter preocupação ou medo de problema, não, cara. BO é maravilhoso. BO te obriga a solucionar. E uma vez que você soluciona, você não precisa voltar àquele estágio inicial. Você pode partir dali. Olha que maluco. Eu falando para você antes que a nossa taxa de conversão caiu de 10% para 3%. Então eu posso sentar, chorar e falar assim, meu Deus, o mercado tá horrível. Ou eu posso fazer alguma coisa a respeito. A gente compensou isso aumentando o volume de prospecção. Continuamos crescendo. Imagina se o mercado, de repente, nos próximos meses, dá uma amenizada e volta a ser aquilo que ele era.
com uma taxa de reaprovação e tudo que eu vá para 10% Nossa, de taxa de conversão, moer eu vou mesmo. para 20 milhões só com esse indicador. Por mês. Por mês. Só com esse indicador. É. Sem pensar na expansão de franquias. E isso é uma coisa que pode ser muito real. Não, mas com certeza. Muito o que real. impede isso, né? É. Então, a onda, eu não deixo ela me levar. Mas eu me preparo de tal forma que quando vem uma onda positiva de novo, ela me empurra também, pô. Uhum. Não vou Se resistir você a já ela, tá né? preparado pro pior, imagina quando tiver fase boa. Exato. Então, isso que é legal dos problemas. A gente soluciona e eles deixam um legado muito, muito, muito rentável, muito valoroso, né? Você falou em equity, você já pensou em vender a empresa? Já teve uma avaliação, fez valuation dela? A gente teve um processo de M&A em 2022 Caramba, que legal. e acabou não dando certo. Ele não finalizou. A gente teve um acompanhamento ali de 6 meses com uma empresa incrível também. É outro ponto, pô, você falando de chave, esse aí é um ponto importante, cara. Seu Eliberto, Silvano, Márcio, a galera toda ali da Stein Telecom, que a gente fez esse processo juntos, né? Eles iam adquirir uma fatia da Energy+. Acabou que 22 para 23, nós tivemos aquela virada ali da Lei 14.300 e tal, da taxação do sol, que o pessoal apelidou, né? E o mercado de solar, ele caiu assim, no primeiro trimestre de 23, ele caiu 85% o volume de importação para o Estrago, hein? Brasil. Foi uma loucura. E eles estavam vindo com uma ideia bem pesada de a gente entrar na distribuição e tal. E aí eles recuaram completamente por conta disso, sabe? E foi um acerto maravilhoso, porque assim, por mais que eu fiquei na época assim arrasado, queria muito que tivesse dado certo, entendi perfeitamente as razões deles de não ter finalizado o negócio, permaneceu uma amizade muito boa, a gente fez negócios juntos depois, mas assim, o preço do produto, nós teríamos entrado na pior hora possível, porque de 23, do começo de 23 para cá, o preço do produto caiu 60%, 70%, o custo do painel na China. Então imagina, a gente teria feito um baita de um aporte financeiro no caixa da empresa naquela época, se enchido de estoque de um produto que em um ano derreteu 70% do seu valor. Entendi. Cara, esse é um risco complicado, né? Pois é. E como que é para você trabalhar isso com a moeda estrangeira, dólar? É BO. Porque, eu penso que você não consegue ficar olhando só pro real, né? Não. Enquanto você tinha lá ótica, as coisas, tá lá preocupado com dólar. A precificação era bem mais simples. Quando você vem agora pro mercado que você, poxa, não só está comprando em dólar, mas agora você também está vendendo, está exportando. Cara, a operação do Paraguai, nesse ponto, ela é maravilhosa, porque lá tudo é precificado em dólar, né? Então lá não tem essa instabilidade. Mas aqui no Brasil, meu amigo do céu. O governo abre a boca, você já treme. Cara, gente... E assim, imagina que eu faço um pedido hoje de um produto... Faço um pedido hoje, eu pago lá 15% de down payment e em 20 dias eu tenho que pagar os outros 85%. Paguei. Só que esse produto vai chegar para mim em janeiro, fevereiro. Agora, o que eu tô comprando agora chega em fevereiro. E o que o cliente comprou, é que você tem que estar no Não, estoque. já tá. O que o cliente está comprando hoje já tem que estar no meu estoque. Nossa. Só que em janeiro, eu não faço ideia do que pode acontecer até lá. A moeda, Entendeu? Então, o preço das coisas. exato. Vai que lá baixou o preço, eu vou ter que estar acompanhando o mercado, meu preço vai ter que estar mais barato. Só que o produto vai estar chegando no preço que eu paguei agora, em novembro. A Fogo deve ficar doido. Ah, imagina. Ela é loucura. Então, a gente pega fases muito positivas disso, né? Por exemplo, a gente pegou essa fase aí que o dólar aí em 6 meses, 7 meses, caiu de 6,20, que ele chegou no começo do ano, para 5,28 semana passada. Hoje estava 5,40, a última vez que eu vi, meio-dia. O dólar, assim, 16 vezes por dia olhando. E como que faz para as cotações não mexer tanto assim? Não tem como fazer. Elas mexem. Tá cotando hoje, pode ser que amanhã já... Cara, assim, vem um pagamento de uma BL para você fazer no dia que o dólar do nada... Que a semana teve isso, né? Essa semana teve um dia que o dólar saiu de 5,38 e foi para 5,50. Então, se eu recebo um produto naquele momento para pagar, pô, 500 mil dólares numa diferença de 12 centavos por dólar, é muita coisa. Dá 60 mil reais de diferença num pagamento. É muita coisa. Entende? Então, você amarga. Isso aí, você tem horas que você tem um lucro inesperado, um prejuízo inesperado, você tem que ir na... Não dá nem pra soltar o rojão. Não comemore quando dá tudo certo, porque vai dar errado logo em seguida. E cara, como que vocês fazem o planejamento de vocês de expansão, de metas, de projeção? É um time? É você? Como que é feita essa liderança? Hoje, assim,
Nesse exato momento, a gente está com 6 vagas de gerente em recrutamento, né? Eu tenho um gerente para baterias, um gerente de irrigação, 2 gerentes de franquia, porque para chegar nas 75, eu tenho hoje os núcleos de gestão. Então, cada núcleo tem um gerente comercial, um coordenador de financiamentos, tem um faturista, tem um engenheiro para fazer o suporte ao franqueado, tem um, que mais? São 5 pessoas? Um coordenador administrativo também para dar o suporte administrativo para as franquias. Então, são 5 pessoas por núcleo. Cada núcleo gerencia 15 franquias. Então, cada núcleo tem que ter 15 franquias sob gestão. Então, a gente tem 3 núcleos hoje, né? Então, são 43 franquias. O terceiro núcleo não tem nenhuma inaugurada ainda. Todas as dele estão a inaugurar. O segundo núcleo tem umas 7 ou 8 inauguradas e tem mais as outras a inaugurar. E o primeiro núcleo está com 13 franquias, 12 abertas, tem mais algumas para... 11 abertas, tem mais algumas para inaugurar. Entendi. Entende? Então, agora eu já estou recrutando os 2 outros gerentes, porque a minha missão é que esses 5 todos tenham as suas 15 franquias inauguradas até o terceiro trimestre do ano que vem. Para daí eu atingir aquela meta das 75. Entendi. E a vantagem para o seu franqueado é desfrutar de todo o ecossistema de uma forma muito vantajosa. Exato. O portfólio, as ferramentas, a marca de produtos agora, todo esse suporte. Então, um gerente comercial... Semanalmente, o supervisor de vendas do franqueado tem reunião com o meu gerente comercial. Então, quem faz a gestão de indicadores do comercial do franqueado somos nós. Né? Financiamento. O vendedor do franqueado está precisando ver um financiamento para um cliente. Tem um coordenador de financiamento na franquia e um coordenador interno que se conversam ali, porque a gente tem ferramenta que é nacional, né? Plataformas de financiamento, e tem ferramenta que é local. Você pega o banco do cliente, os bancos cooperativos, ali Sicredi, Cicobi, geralmente é mais local, né? Cressol, mas os parceiros Unicred. que vocês têm direto com vocês têm competitividade? Tem. Porque dentro do ecossistema de vocês vale muito a pena abrir o jogo. É aí que tá, porque de novo, a gente vai para aquela primeira conversa lá, o volume ele faz tudo. Sabe? Hoje o cara que faz uma parceria viável com um franqueado, cara, a gente viu um negócio com um franqueado que deu super certo, a gente traz esse cara para parceria com toda a rede. Então, e ele vai se interessar, porque, poxa, vai multiplicar pelo volume que a gente tem na rede, né? Então, acaba que, assim, a venda faz o milagre. A venda faz você ter infraestrutura, faz você ter crescimento, faz você ter caminhão, faz você ter ecossistema, faz você ter verticalização. E você acredita que o mercado da energia solar, ele continua próspero cada vez mais ou ele já está chegando num ponto meio... O mercado, assim, eu sou um otimista irreversível, né? Mas é muito importante a gente ter as expectativas bem alinhadas, né? O mercado de energia solar, se a gente pegar macroeconomicamente, ele vai cair drasticamente nos próximos anos. A geração centralizada, por exemplo, que é aquelas grandes usinas que o pessoal constrói para vender em mercado livre, essa aí tá... Porra, não sei se alguém está tentando fazer um projeto novo nesse momento. Porque a gente está com mais normativa agora potencialmente prejudicial ao modelo de negócio. Muita usina foi financiada lá numa época em que a taxa de juro, você pegava um fundo de investimento CDI mais 3. Isso dava 10% de juro ao ano. Você pega esse mesmo financiamento hoje, o cara está pagando 19, né? Com CDI mais 3, CDI mais 4, né? Então fica impagável o produto. A gente teve várias empresas aí vendendo muito ativo de usinas. Mas assim, por outro lado, tem muitas oportunidades surgindo. Então, se você é uma empresa gigante, poxa, eu sou um grande distribuidor do mercado que faturo 4, 5 bilhões ao ano. Esse cara, inevitavelmente, ele vai cair. Ele vai andar de lado, ele vai, de repente, cair o faturamento dele. Ele já está ciente disso. Então, grandes corporações não estão fazendo movimentos muito ousados dentro do Brasil por conta disso. Né? Por outro lado, para eu sair de 60, 70 milhões para 1 bilhão, é muito mais simples, por incrível que pareça. Né? Eu posso ir no micro, esse cara tem que ir no macro, e o macro está caindo. Só que no micro, você pega vários setores específicos que vão crescer muito. Então, onde que eu vejo que o solar vai crescer nos próximos anos? Indústrias saindo do mercado livre e construindo energia solar na sua própria planta.
que era um negócio que não existia até então, né? Não é que não existia, mas era bem modesto. A indústria preferia contratar do Mercado Livre como serviço do que fazer uma aquisição de produto, né? Então, esse modelo, eu creio que vai ter muito potencial de crescimento. As baterias dentro da indústria é uma solução, assim, sensacional. É incrível. O que uma bateria faz, vocês não têm noção. Qual que é a vantagem, assim, da bateria? Esse mercado eu não conheço, confesso que eu sou leigo nisso. Imagina o seguinte. Eu sempre quis tentar ser autossuficiente aqui, mas eu não entendia como. O pessoal fala que bateria dá muito trabalho, não compensava, custo muito alto, A bateria dá zero trabalho, ela é algo maravilhoso, mas ela é cara. Hoje ela já está 90% mais barata do que ela foi há 4 anos atrás. Nossa, 90. De 20 mil reais, 30 mil reais o quilowatt-hora, hoje você vai achar a bateria a 3 mil reais o quilowatt-hora, 2.500, a nossa é mais barata do que isso. Então, assim, o que acontece? O desafio de você gerar energia renovável, não só no Brasil como no mundo, ele está superado. A gente já sabe como gerar energia renovável. O que é o grande problema da energia renovável? E outra vez eu falei isso num podcast, o pessoal fez um corte só disso, o problema da energia renovável. Parecia que eu tô falando mal do meu mercado. Não é isso, né? Mas a gente tem que entender tecnicamente que o produto tem ônus e bônus. Certo. Todo produto tem. Certo. Qual que é o bônus da energia térmica? Cara, ele é totalmente flexível. Você consegue equiparar consumo com geração muito facilmente. Poxa, o Brasil todo ligou mais equipamentos. Aumentou o consumo instantâneo. Eu aumento a geração da térmica. Reduziu, eu diminuo. Então, isso é tranquilo. A energia renovável, uma característica intrínseca de todos os modelos é que ela é mais intermitente. Ela é mais rebelde. Ela produz a hora que ela quer. Você pega eólica e solar, que são duas grandes fontes, juntas elas já são maioria, né? Se eu somar eólico e solar, já dá mais do que a hídrica. Já? Já. Ou se não, se não dá, ela está empatando já. É por isso. Acho que foi em Minas que deu um... Não, vários lugares do Brasil a gente está com... basta, né? Sim, porque o que acontece? Imagina o seguinte, quando você tem... A hídrica, ela também tem essa mesma característica, só que a solar e a eólica, você tem essa característica de intermitência medida no dia. Quando você pega a hídrica, você vai ter essa intermitência medida no ano. Né? A solar, deu sol, ela produz, não deu sol, não produz. De dia ela produz, à noite não produz. Não importa se eu estou usando ou estou precisando de energia ou se eu não estou usando e está gerando mais. Eólica da mesma forma. As regiões que têm ventos têm uma previsibilidade, pode fugir um pouquinho da previsão, mas geralmente ela vai ter a geração naqueles horários e naqueles períodos do ano que você já programou. A hídrica, ela é mais flexível. Você pode, poxa, estou com excesso de energia, vou desligar as turbinas, vou reduzir a produção. Sim. Só que quando você passa por uma crise hídrica, por exemplo, você tem menos flexibilidade. Pô, tem bastante demanda. Não posso acionar mais turbina porque eu tenho um nível mínimo que eu preciso manter na represa aqui. Então, a hídrica tem essa característica. Aí você imagina, eu tenho solar e eólica intermitentes. A hídrica e a térmica podem servir como um amortecedor para solar e eólica. Então, por exemplo, estou lá com 100 GB de demanda instantânea sendo consumida. Eólica e solar junta está somando 60 GB. Eu complemento os 40 que falta com... Regula ali. Regulo, entendeu? Onde está o desafio? A gente chega a ter momentos do dia hoje em que eu pego o consumo, a solar e a eólica produz mais do que o consumo instantâneo, sem hídrica e sem térmica. Aí não tem como regular. Aí você não tem como regular. Entendi. Aí eles precisam cortar a produção. Entendi. Por mais que depois, à noite, você liga até mesmo uma térmica, que é terrível, né? O custo é altíssimo, a questão ambiental é prejudicial. É ridículo, nem deve existir. Então, assim, olha que BO para o agente regulador aí administrar isso também, né? Aí que entra a bateria. Então, óbvio que a gente está falando numa escala que ainda não é tão viável, mas você tem 3 agentes numa operação de gestão de energia. Certo. Você tem aqui a geração, aqui você tem o consumidor, o consumo, e aqui você tem a transmissão. Então, você tem que equalizar essa transmissão, ela vai equalizar esse com esse. Então, se esse está demandando mais potência, ela tem que aumentar a geração. Se esse diminuir a potência, eu tenho que reduzir a geração. Ela tem que equalizar. Então, o que a bateria vai fazer? A bateria vai amortecer esses picos de geração e esses picos de consumo. E os vales também. Então, você vai ter, em algum momento, a bateria aqui no meio,
entre a geração e a distribuição, e você vai ter a bateria aqui no meio, entre a distribuição, a transmissão, né, e o consumidor. Onde vai ser o primeiro lugar que a bateria vai estar? Aqui no meio, entre a distribuição e o consumidor. Então já começa a ter muito estímulo, muito incentivo para isso acontecer, porque na verdade, quando você vai entrar principalmente na indústria, Vai ficar bom para todo mundo, é isso? vai ficar maravilhoso. E aí você está gerando uma solução que serve para qualquer lugar do mundo. Esse é o grande desafio de por que os países de primeiro mundo não aderiram tanto à energia renovável quanto um país como o Brasil, por exemplo. Pô, não é curioso? O Brasil tem 90% da matriz é renovável. Se pega os Estados Unidos, é 14% da matriz é renovável. 85%, 86% é... Tão discrepante assim? É. Europa, 77%, 78% é térmica. Por conta disso. Porque você não regula potência com consumo e porque no Brasil a gente tem mais uma característica que é uma rede interligada nacional que conecta tudo. Então você produz energia eólica e solar lá no Nordeste e ela é consumida aqui no Centro-Oeste, no Sul. Então você transmite, a gente tem grandes linhas de transmissão de alta tensão. Não sabia, achava que era tudo separado. Não, é tudo. No Brasil é tudo interligado. Caramba. Tanto que quando tem um problema no Nordeste, cai aqui o São Paulo. Esses últimos dias teve apagão de novo, né? Então, a gente tem o apagão de 2002, lembra 2001, 2002? Uhum. Foi geral. Foi uma chave que caiu em São Paulo, apagou o país inteiro. Aí você pega os Estados Unidos, por que num país de primeiro mundo você não tem isso? Imagina um país que tem 3 temporadas de furacão por ano. Pra você construir uma linha de transmissão Não tem. terrestre. Não dá. Né? Não tem como, você vai ter problema sempre. Eles também têm aquele medo de sabotagem, de terrorismo e tal, né? Que a gente aqui é treinado, né? O Brasil tá à frente, muito à frente nisso. Então, assim, isso são características que favorecem eu poder gerar energia renovável lá numa região que tem as condições naturais para isso, seja hídrica, seja solar, seja eólica, e transportar essa energia até onde ela é mais consumida. Entendi. Só que isso gera esses problemas, esses jabutis gigantes aí que, poxa, lá longe eu tenho que regular com lá longe. Então, a transmissão no meio disso. Loucura, hein? Né? Então, a bateria entre a transmissão e o consumidor vai começar a fazer muito sentido agora financeiramente. Então, onde você vai trazer esse produto. Esse a gente já está com a marca própria. E ele viabiliza a partir de que momento? Assim, que tipo de empresa, que tipo de público? Toda empresa, o nosso público-alvo, a bateria, sim. O que é uma impressão errada que as pessoas têm? Que a bateria serve para você ter uma reserva em caso de faltar energia. Que ela substitui um gerador. Essa é a utilidade mais cara que a bateria tem. Nada é mais caro do que isso na bateria. Entendi. Porque imagina, um produtor rural, ele tem queda de energia 2, 3 vezes por ano. Aí eu vou comprar um equipamento de 500 mil, 1 milhão para evitar isso. Você compra um gerador de 100 mil e já evita isso. Ah, mas o gerador você tem mais o custo do diesel. Ah, mas beleza. Só que é só quando usa, né? Agora, você pega uma indústria que às 6 da tarde até às 9 da noite, nessa janelinha de 3 horas, ela tem um negócio chamado horário de ponta, que ela paga 4, 5 vezes mais caro do que no horário de fora ponta, que é o outro intervalo. Então, imagina, você tem um supermercado, um hospital, alguém que consuma, sei lá, 5 mil kWh mês em horário de ponta. Ele não tem como desligar a sua unidade consumidora. Então, ele consome lá 250 kWh por dia, mais ou menos 240 nesse exemplo, né? E ele paga R$ 2,50. E no horário das 9 às 6 da tarde, nesse outro intervalo de 21 horas, ele paga 50 centavos. Então, você instala uma bateria lá para auxiliar com a qualidade de energia, para fazer essa ponte entre consumo e demanda. Mas você programa essa bateria para... Ela vai enchendo a capacidade dela até às 6 da tarde. E às 6 da tarde ela entra e desliga a rede e ela começa a abastecer aquela unidade consumidora. Então, você está fazendo uma arbitragem. Você está trocando 1 kW que te custaria R$ 2,50 por 1 kW que te custou para encher essa bateria 50 centavos. Que teoricamente está sobrando ali, né, naquele horário. Sobrando. Aí você pega o cliente que gasta 5 mil reais, 5 mil kWh de ponta, 5 mil kWh a 2,50, vai dar R$ 12.500 reais. Você transforma esses 5 mil kW em 50 centavos, vem para R$ 2.500 reais. Ele economiza 10 mil por mês.
entende? Aí o investimento começa a fazer sentido. E o investimento se paga em 30 meses, 40 meses, muitas vezes. E a vida útil da bateria? A nossa bateria tem uma vida útil de 6.000 ciclos em 100% de eficiência. O que é um ciclo? É você esgotar 100% dela e recarregar 100% dela. Nossa, então... Então, se você fizer uma vez por dia, o que nunca acontece, uma vez por dia você descarrega ela inteira e carrega no... Dá 6.000 dias, dá 16 anos. A bateria é um troço assim que, cara... Evoluiu muito, né? Evoluiu Eu demais. vi que você chegou com o Ravel. Sim. Eu também tive o Ravel GT. Por último, agora, peguei uma Shark, uma caminhonete. Cara, eu falo... A galera sempre olhou pra mim. Pô, Rick, você pegou um Ravel. Tá aí na hora que a bateria desse trem estragar. Falei, cara, a garantia quando eu peguei era 10 anos. Hoje acho que 8 agora, né? 8 anos. Tá 8. Falei, cara, 8 anos. Falei assim, irmão... Não. O cara que faz um trem que garante 8 anos... A bateria é um troço que, assim, ela é quase você comparar uma carroça com... Sabe, comparar um trem, um trem a vapor com um trem bala. Não sabe? tem, né? É uma ignorância muito grande que as pessoas têm, essa resistência a carro elétrico. Mas não tem infraestrutura. Imagina, cara, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, quando começou a popularizar o carro a combustão, você acha que tinha posto de combustível em toda a cidade? O meu avô, eu tenho uma história bem legal. O meu avô, quando ele comprou o primeiro carro dele, foi uma C10. E ele começou a andar para lá e para cá, lá no interior de Toledo. E um dia ela parou. E eu não sei, ele pegou o iPhone 16 dele, da época, né? Sei lá como ele fez, pegou o cavalo dele e foi lá na concessionária. Falou, pô, meu carro parou lá. E o pessoal lá da concessionária, pô, mas você abasteceu? Abasteci, todo dia de manhã eu abasteço. Ou pelo menos eu confiro se ele não tá abastecido. Como assim? Não, vocês me ensinaram, o cara, o mecânico me ensinou. Todo dia de manhã eu abro o capô dela, abro a tampinha azul e vejo lá se tá no nível. Se não tá no nível, eu completo com a água. Não, mas isso é o radiador. Você abasteceu gasolina? Falei, como assim gasolina? Que história é essa de gasolina? O meu avô ficou puto quando ele descobriu que precisava abastecer gasolina. Ele falou, mas aí não tem condição, aí compensa eu ficar com a minha carroça. Eu vou ter que comprar combustível, toda vez que anda vai ter que colocar combustível. Meu avô ficou possesso. Caramba, cara. Entende? É o que a gente vê hoje, entende? Então, pô, não tem nem... O meu Rafa tá com quase 80 mil quilômetros já, em 1 ano e 2 meses. É um baita de um carro. Nossa, é... É um baita de um carro. Eu não tenho como... Óbvio que até por uma questão de congruência, mas eu não volto jamais para um carro que não seja pelo menos híbrido. Eu falei isso pro Globo hoje. Eu tava olhando aquele GAC. Você chegou a ver? Você tá maluco. Eu tô muito curioso pra ver ele pessoalmente entrar. Eu quero pegar aqui um caso de gaivota lá. E aí eu falando com ele, cara, a partir do momento que você entrar num carro elétrico ou um híbrido plug-in, que é o que a minha pegada ainda é híbrido plug-in. Eu também prefiro. Sou do híbrido leve. Cara, não volta mais. Não volta mais. Eu do Ravel eu fui pra Shark e eu já tô pesquisando algum que seja híbrido. O que não me agradou no GAC é que ele é 100% elétrico. Mas é lindo. Pro meu uso, eu precisaria ter 2 carros se eu tivesse um elétrico, porque o meu uso é... Você roda muito. Eu rodo muito longe. Eu vou daqui a Cuiabá, eventualmente, né? Então, pô, é 1.000 quilômetros. Você tá quase chegando no ponto de avião, hein, bicho? Vai demorar um pouco. Tá tão insistente essa conversa que eu ganhei um avião de aniversário lá, todo adesivado da Energy+, mas isso aí é um passo... Eu precisava muito, mas um aviãozinho vai salvar ali. E, cara, como que é pra você se ver com 36 anos, cara, na melhor idade, administrando uma empresa tão pujante, faturando pra caramba, com projeções absurdas e ter tanta gente debaixo de você ali, 500 pessoas, uma responsabilidade gigantesca. Como que é isso pra você hoje? Como que você gerencia esse emocional seu, assim, olhar pra tudo isso, ver de uma forma simples, ver de uma forma complexa, vive normal os finais de semana? Como que é o peso da responsabilidade? Cara, eu acredito que, assim, a parte mais importante é o peso da responsabilidade mesmo, né? Imagina você que uma família pega ali, de repente, aposta o que tem, sabe? Pega um financiamento, uma coisa assim, para montar um modelo de negócio que você criou ele inteirinho. Cada número que está lá no DRE, na previsão, no fluxo de caixa previsto, tudo foi você que projetou. Então, se o cara cumprir todas as etapas e não funcionar, a responsabilidade é tua, né? Então, tanto é uma responsabilidade gigante, quanto o principal número é esse, né?
Quantos franqueados a gente tem hoje que não estão bem? 0. Quantos já desistiram da marca? Nenhum. Esse é o número que eu mais vou olhar. Mais importante do que ter 75 vai ser, poxa, eu cheguei a 75 com nenhum repasse, com nenhum franqueado encerrando a atividade, né? A gente criou o modelo de franquia para ser enxuto, então ele tem um ponto de equilíbrio bem baixinho. Ele vende lá 150, 180 mil no mês, ele já cumpre o que ele precisa. E tem franqueado que vende 1,5 milhão, 2 milhões no mês. Certo. Né? Quanto que é o investimento de uma franquia hoje? Vai girar em torno de uns 200 mil reais. Porque ela é mais montar o ponto, né? Taxa de franquia baixa, é tudo revertido. Depois a despesa é atrelada à venda. Depois a despesa... Na verdade, assim, a franquia hoje, o cara vai investir uns 200 mil mais ou menos entre reforma, tudo, montou a loja. Ela vai custar mais ou menos uns 15 mil por mês de custo fixo. Então, ele precisa faturar o suficiente para esse fluxo de caixa positivo que ele precisa para pagar as contas do mês. Entendi. Né? Ele tem uma participação na venda, então, fez a venda, ele tem um repasse aí de um percentual, onde ele é responsável por pagar as comissões da equipe comercial e o serviço de instalação da equipe de instalação elétrica. Ele vai gerir esse recurso, vamos dizer. Exato. Ele que é o responsável pela instalação, porque a instalação, o serviço, é importante que ele esteja o mais perto possível do cliente. Né? Então, a gente não centralizou o serviço em nós. A gente colocou o serviço nas franquias. Então, quando a gente vê franqueado lá com, sabe... Pô, o franqueado que comprou caminhão já para fazer instalação, já está abrindo a segunda e a terceira unidade ao mesmo tempo. Multifranqueado já. Multifranqueado, comprou a área rural já, chacrinha, sabe? Tem lá... Tô esperando. 300, 400 mil sempre no fluxo de caixa. E o cuidado do franqueado... Dinheiro é em caixa, né? E o cuidado do franqueado é ter um bom time. Essa é a missão do franqueado. Né? O instalador tem que ser top também, para não estragar a ponta, né? Não, tanto a instalação quanto a venda é a missão do cara. É o mais trabalhoso, sabe? É você manter um time eficiente. Show. E aí ele tem competitividade de venda, porque daí vocês têm preço. Você é um grupo grande. Sim, mas assim, o nosso foco mais é de fato em oferecer a solução completa. Né? Quando você compara o preço da Energy Mais com os preços de empresas locais, a gente não é esse o fator de diferenciação. Não. Mas é competitivo. A nossa qualidade se justifica. Entendi. A qualidade justifica o preço. Show. E, meu irmão, você imaginava chegar onde você chegou? Cara, essa pergunta é legal, porque toda vez que eu vou inaugurar uma franquia, eu faço o vídeo lá da inauguração e toda vez a pessoa me faz essa pergunta, cara. Pô, você imaginava? E é um paradoxo, porque, por um lado, pô, quando eu abri a cadeira de sol lá para entrevistar o primeiro representante, eu olhei no olho dele, apertei a mão dele e falei, cara, se você fizer por onde, se você trabalhar de bonitinho, você vai tirar... você vai me ajudar a realizar o meu sonho. Qual que é o meu sonho? Fazer um cheque de 25 mil reais de comissão para alguém, algum dia. É o meu sonho. Não é ganhar. Cara, o meu sonho é pagar 25 mil de comissão num único mês para alguém. Sabe? Quando eu comprei a franquia, a parte do meu sócio, a franquia não, a Energy, quando eu comprei a parte do meu sócio, o primeiro mês que a gente fez o reconhecimento daí dos top vendedores, que a gente pegou daí, foram 2 meses. A gente somou quanto que cada um tinha ganhado. Um tinha ganhado 45 mil, outro 35 mil, outro 29 mil, entendeu? Eu tenho lá foto na área de festa do meu prédio. Nosso primeiro seminário tinha umas 14 pessoas, eu acho. Eu de chinelo havaiana, de shorts, entregando um cheque simbólico assim para eles. Aquele cheque grandão. Aquele cheque grandão. Então, o primeiro vendedor chegou a ganhar mais do que 25 mil. Hoje eu tenho um vendedor que já tirou 180 mil numa venda de comissão. Em uma única venda, né? Então, assim, quando a gente fala de... Pô, você imaginava chegar? Eu imaginava, mas não tem como você... Não era isso que eu sonhava. Eu imaginava crescer, tudo, mas não era assim meu sonho, sabe? A marca já é registrada desde que ela estava na minha sala. Pô, não tinha uma fachada, ela já era marca registrada. Então, a gente já tinha a vocação, já sabia que chegaria o momento. Mas não era do jeito que é a realidade. Não é a mesma coisa. E o que os outros negócios te deu de suporte para que você aplicasse na Energy? Olha, principalmente a questão da gestão. Eu não vou só dizer a gestão comercial, porque eu lembro até dos conceitos que eu aprendi com a Abimael lá no supermercado Diza, que eu aplico hoje, em relação a comprar bem, a ter um preço de custo de produto
bem equalizado para você conseguir... Ele falava uma frase assim, a venda se ganha na compra. Uhum. Né? Isso é verdade. Então, comprou bem, vai vender. Comprou bem, você sempre vai ter a margem, o fluxo de caixa, a condição de preço, né? Então, são coisas que eu aprendi lá atrás. A Ambev me ensinou muito, muito, muito sobre gestão de vendas. Os caras são psicopatas em relação a processos, né? Então, eles têm um processo que, assim, se eu pegar a reunião matinal aqui no sul do Brasil e uma reunião matinal em outro país, é o mesmo processo, entende? Então, isso traz aquela previsibilidade. Eu sei que uma unidade que desempenha bem vai estar aqui, uma que desempenha mal está aqui, na média vai estar todo mundo bem. O nosso negócio tem muito potencial de um cara bom faturar, sei lá, vender 2, 3 milhões no mês e o cara ruim faturar 0. Então, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu tenho que ter uma faixa de estabilidade, de previsibilidade, né? Então, a Ambev me ensinou muito isso. A L'Oréal me ensinou muito em relação a PDV, ao ponto de venda, a você ter um lugar bacana para receber as pessoas. Então, a gente procura fazer a franquia extremamente bonita e não vai cliente na franquia. A franquia é bonita para receber o representante. Sério? O cafezinho não é para o cliente, porque vai pouco cliente na franquia. O cafezinho é para o representante. Que legal. Entende? Cara, na Embratel, no grupo Embratel, lá era volume, cara. Lá era vendedor, PAP, bate-porta, 10 visitas por dia, 10 visitas por dia. A Ambev era cliente cadastrado já. Então, você tinha uma carteira e você fazia a gestão da carteira, aumentava a produtividade da carteira. A Embratel, eu trabalhava com Claro, com NET, era aquela caçada todos os dias, que é uma característica mais parecida com o nosso negócio hoje. Então, todo dia eu tenho que ir atrás do cliente novo. O cliente que eu vendi ontem uma linha de telefonia, ele já comprou, ele já está lá dentro da mensalidade, já era. Agora tem que buscar um novo. Então, você tinha que estar sempre renovando a tua lista, a gente chamava na época de mailing, né? Antes de ter a ideia do lead, né? A gente chamava de mailing, mas você tem que estar sempre se virando. O que eu vou fazer hoje? Pegando indicação. Então, ele me ensinou muito essa questão de como eu crio uma venda nova hoje de um cliente que eu ainda não tenho, né? Que é o conceito do caçador e do herbívoro, né? Do carnívoro e do herbívoro, né? O herbívoro, não é pejorativo isso, mas ele vai sabe, cultivando ali aquele cliente que ele tem, melhorando. O caçador, ele acordou, preciso de uma zebra, sabe? Não há de ontem só tá a carcaça. Tem que predar todo dia. Então, é um pouquinho de aprendizado de cada uma, cara, que vai compondo, não tem nem como a gente saber o que de insight que me fez pensar como eu penso hoje. Mas eu tenho certeza que cada experiência foi fundamental. E você vende os treinamentos ainda? Continua esse processo? Treinamento? Não, é uma vocação, cara. É uma vocação, não sei, mas eu gosto demais, sabe? Nossa, eu seria muito feliz, né, fazendo isso pro resto da vida. Mas não tem como. Eu faço muito isso hoje no nosso modelo de negócio. Então, é muito tempo meu dedicado a treinamento, a criar ferramenta, a fazer as mentorias dentro dos franqueados. Então, isso aí é uma rotina intensa. Mas a empresa de curso, treinamento e mentoria ainda não tem mais espaço. Penso em voltar a fazer em algum momento, mas como vocação mesmo, cara. Sem fim, não sem fins lucrativos, mas sem a missão de escalar esse negócio. O negócio a ser escalado da minha vida se chama Energy Mais. Show. Rodrigo, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, uma inspiração, uma pessoa que às vezes tem muito medo, mas ela tem um desejo muito forte dentro dela que ela precisa desbloquear, precisa destravar e está assistindo esse podcast hoje. Boa. Todo final de recrutamento eu conto uma história de 5 minutos, que acredito que é boa, mas fica para uma outra oportunidade. Mas essa história termina contando um princípio muito importante do livro A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, que diz que pessoas bem-sucedidas tomam as suas decisões baseadas nos seus sonhos. Todas as outras tomam as suas decisões baseadas no seu medo. É a principal lei. O livro A Lei do Triunfo, ele fala o que as pessoas bem-sucedidas têm em comum, a fim de criar meio que uma receita para o sucesso. E a principal coisa que as pessoas bem-sucedidas é uma característica bem identificável nas pessoas bem-sucedidas. Elas são mais sonhadoras, são mais ousadas. Mas é porque ela, na hora de tomar a decisão, ela não pensa assim, poxa, meu Deus, e se der errado?
E se, sabe? Ela falou, cara, olha isso aqui, olha a possibilidade, olha o potencial. Vai no sonho. Ela vai no sonho. E os medos que as pessoas têm são medos assim... 85% é preocupação, né? E são medos que não são grandes filosofias de vida. Poxa, eu tenho medo de não ser feliz. Não é isso. A pessoa deixa de tomar decisão muitas vezes por medo de não ter dinheiro para pagar aluguel, água, luz, telefone e mercado. Entende? Pô, você deixa de fazer um negócio, pô, e se tudo der errado? Cara, se tudo der errado, você volta pro mercado de trabalho, sabe? Você devia 100 pau. Né? E isso que eu foi tentando empreender ainda, né? Então, eu acho que o medo de dar errado, ele não pode travar. Tem que existir o medo de dar errado, porque ele te faz levantar cedo e cumprir a rotina necessária para chegar no sucesso. Você tem que aprender, se preparar, sabe, aprender a ser bem-sucedido dentro do seu modelo de negócio. Aprender a fazer a gestão, aprender a fazer o financeiro, aprender a fazer tudo. Tem que saber. Mas não deixa o medo tomar conta. Eu tenho uma frase que foi gravada num treinamento meu, acabou virando... Eu digo que ela é autoral, nunca vi ela dita desse jeito. Mas num treinamento, um filmmaker gravou eu falando assim, daqui a 5 anos, qual decisão você gostaria de ter tomado hoje? Então essa frase virou mantra, ela está em todas as franquias, tem essa frase na parede, que fala justamente sobre isso. Poxa, daqui a 5 anos, que decisão você gostaria de ter tomado hoje? Porque com certeza as decisões mais importantes no futuro são as mais difíceis agora. Né? Pô, vou empreender. Você vai passar um ano de cachorro, sabe? Tendo que controlar tudo. Conta em casa, às vezes fica um mês sem levar dinheiro. Não existe empreender no primeiro mês. Tem que ser um pouco orcaholic. Tem que ser. Não tem que trabalhar pouco. Tem que trabalhar pra caramba. Né? Agora, daqui a 5 anos, que decisão você gostaria de ter tomado hoje? Então, se tem uma frase que é a maior... Duas frases que são filosofias de vida para mim. Pessoas bem-sucedidas tomam suas decisões baseadas nos seus sonhos, as outras tomam suas decisões baseadas no seu medo. E daqui a 5 anos, qual decisão você gostaria de ter tomado hoje? Show. Pensa em parar um dia? De jeito nenhum, cara. Não tem como. Não pense em aposentadoria. Óbvio que eu acredito que está próximo o tempo que eu não preciso mais de remuneração. Não é mais por dinheiro mensal que eu vou trabalhar. Meu estilo de vida vai estar bem organizado já. Mas eu não penso em parar, cara. Eu tenho um prazer gigantesco em fazer o que eu faço. É a motivação da minha vida. Tem legado que você quer deixar? Legado ou recado? Legado. Cara, eu acredito que assim, o legado é justamente esse, sabe? Se a gente puder, de repente, estimular alguma pessoa a tomar alguma decisão, isso para mim já é muito válido, sabe? Eu gosto muito, a gente é GPTW, nós ficamos em 12º lugar esse ano como melhor empresa para se trabalhar no estado do Paraná. Cara, que legal. Parabéns. O nosso processo de seleção, as pessoas elogiam muito. Quem passa pelo processo, mesmo quem não é selecionado, a pessoa fala, poxa, que experiência incrível foi passar pelo processo de seleção da Energy+, que é justamente onde a gente tenta inspirar a pessoa, motivar ela a tomar decisões baseada naquilo que ela tem como meta, como objetivo, né? Então, o legado que eu quero deixar, cara, um dia ou um recado hoje que vire um legado futuro é justamente esse, né? Cara, seja mais ousado. Não te conheço, não sei quem você é, seja ousado. Que decisão hoje você pode tomar que dá aquele frio na barriga, mas que daqui a 5 anos você gostaria muito de ter tomado hoje? Isso aí é boa. Rodrigo, você é um cara muito próspero. Você é um cara entusiasta do empreendedorismo. Parabéns, cara, por tudo que você construiu, está construindo e que vai construir ainda. Eu aprendi muito nesse podcast. Foi muito legal mesmo, de verdade. É tão gostoso pegar pessoas inspiradoras. E você é jovem, cara. É jovem. Nossa, vai muito longe. Você vai fazer muita história, vai deixar muito legado. E ver a transformação que tua vida já tá dando, né? 360 que já tá dando, todos os anos aí crescendo esse volume, não é para qualquer um, não. Então, cara, obrigado por ter vindo aqui, ter tirado seu tempo, que eu sei que é corrido, vida de empresário é uma loucura, e eu sei que você veio aqui e conseguiu transbordar na vida de muita gente, com certeza vai inspirar pessoas. O objetivo principal desse podcast é isso. Então, aqui eu até falo para as pessoas que vêm aqui, falo, cara, aqui não tem fins lucrativos nenhum. A ideia é só a gente pagar a estrutura mesmo e bora trazer conteúdo pra galera, porque a gente quer realmente levar essa mensagem para mais pessoas. E você é um cara que inspira muito, mesmo através da sua história. Parabéns, cara.
Cara, obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Sem sombra de dúvidas, cara. Isso aqui também é um grande prazer que eu tenho na minha vida. Então, agradeço demais a E volta ano oportunidade, que o vem. espaço. Cara, boa, vamos fazer o desafio, porque aí Bora. a gente vai ver se é tudo isso mesmo, A gente né? vai Vamos ver se mensurar. funciona. Ano que vem, bora conversar e ver quantas franquias que já tá, como que tá o faturamento, ver tudo de novo. E obrigado por expor números, expor tudo. Isso é tão legal porque fica muito autêntico, fica muito real, fica muito palpável. É muito legal isso daí. Maravilha, agradeço e já tá aceito o convite. Valeu!